Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Hunter vs Hunter, o especialista. Parte 3. Capítulo 32. Ponto de vista Ashton. Por alguma razão covarde, eu simplesmente não consigo entender por que o rei hesitou em me atacar. Ele se sentiu grato por ter sobrevivido apenas porque eu implantei meu NEM nele? Duvido muito que o rei das formigas tenha se sentido grato por isso. Mas ainda assim, sua resposta hesitante foi o que me permitiu usar decadência do homem nele. Isso o deixou aberto por uma fração de segundo. Então eu não deveria reclamar muito. Eu só tinha dúvida sobre esse movimento porque ele poderia ter interrompido minha fuga e eu teria morrido bem ao lado dele. Mas minha preocupação foi em vão, ao que parece. O rei ficou surpreso demais com meu NEM para reagir adequadamente. Agora preciso ficar neste mundo por um bom tempo. As explosões no mundo exterior provavelmente já são autossustentáveis. Mesmo que o rei tivesse alguma resistência a explosões por consumir meu NEM, ele não sobreviveria a isso. Yopi e Puff estão, sem a menor dúvida, mortos. E sair agora mesmo me mataria. Eu também poderia escolher usar essa oportunidade para recuperar um pouco da minha aura. Posso ficar neste mundo por cerca de 3 horas. Isso deve ser mais do que suficiente para recuperar um pouco de força e curar meus ferimentos. Prender a respiração não é problema. Mas esse lugar sempre me faz sentir estranho. Eu sempre sinto que estou deslocado neste mundo estranho. Explorá-lo também parecia bastante inútil, pois ele é aparentemente vazio. Mas a estranha escuridão que cerca meu corpo branco e brilhante é extremamente calmante. Ela ainda me enerva, mas também parece estranhamente caseira. Nunca estive em um lugar que me fez sentir em casa e ao mesmo tempo não pertencer àquele lugar. A única exceção foi o continente negro, depois do início das expedições. Meu professor também nunca falou muito sobre esse lugar. Apenas o chamou de um lugar onde nossas leis não se aplicam e deixou por isso mesmo. Não me lembro se ele mencionou algo sobre os olhos que começaram a me cercar agora. Olhos injetados de sangue me espiavam através da escuridão. Facilmente distinguível da estética em preto e branco do mundo invertido. Alguns estavam cheios de curiosidade, outros de malícia e ódio inimagináveis. Não havia gentileza para ser encontrada neste lugar. Esta foi a primeira vez que me senti realmente vulnerável em um tempo extremamente longo. Eles me encararam, quase como se estivessem me julgando. Alguns estavam perto e outros estavam longe. Mais e mais continuavam aparecendo ao meu redor, grandes e pequenos. Enquanto a escuridão anteriormente severa estava completamente ocupada por olhos horripilantes e símbolos vermelho-sangue. E tudo culminou quando olhei para o chão. Eu estava de pé no centro de um gigantesco olho roxo. Seu olhar era de puro ódio. Minha mente estava lentamente sendo preenchida com sussurros abafados. Eles estavam falando de uma conspiração estranha e divagando sem parar, incitando-me a cometer muitos atos bárbaros, tentando influenciar e distorcer meu pensamento. Suas vozes ecoavam nas paredes da minha mente e tentavam causar estragos na minha psique. Qualquer homem menor ficaria louco com isso, mas foi principalmente um incômodo para mim. Pelo menos por enquanto, não sei por quanto tempo serei capaz de resistir a eles. Parece que essas vozes querem dominar minha mente, mas mal consigo reunir a aura para me proteger. Narração ponto de vista. Depois de 1 minuto disso, o cientista começou a ficar cada vez mais cansado. À medida que as vozes atormentando sua mente só aumentavam em número e volume, ele já estava farto disso. Sua frustração era evidente em seus olhos. Ele estava rosnando como uma fera enquanto sua dor de cabeça piorava cada vez mais. O velho cientista desprezava completamente a ideia de que alguém ou alguma coisa tivesse poder sobre ele, que ele estivesse sendo enganado de alguma forma. Puff sempre foi inteligente. E ele estava completamente certo em relação ao orgulho de Ashton. Seu ego era maior do que qualquer outra coisa naquele mundo, ofuscando também sua curiosidade. E seu orgulho o levou a ter total confiança em tudo o que fazia. Portanto, ele se acalmou, respirou fundo. E seus olhos ficaram completamente vermelhos, injetados de sangue, combinando com as coisas que atormentavam sua mente. Não havia luz alguma neles, o que restou de sua aura imediatamente ficou preto. Seu brilho branco habitual nesta realidade ficou completamente preto, conforme ele se misturava ao vazio, ou ao abismo se preferir. Afinal, Gon não foi o único determinado o suficiente para fazer uma coisa dessas. Sem fazer um único som, sua aura pareceu aumentar a proporções sobre-humanas, 2 vezes mais do que sua reserva habitual, quase inesgotável. Ele começou a envelhecer fisicamente. O cientista decidiu transformar uma grande parte de sua vitalidade em NEM. Agora ele parecia ter uns 40 anos. Seu corpo continuava com a mesma constituição, mas ele deixou crescer uma barba áspera e seu cabelo acabou chegando aos joelhos. Nenhuma outra mudança pôde ser notada, pois ele se misturava muito bem ao ambiente. O aumento abrupto da aura pareceu assustar o que quer que fossem essas coisas. Os olhos recuaram para a escuridão, fechando-se e aparentemente desaparecendo do mundo. Até o grande debaixo dele desapareceu. Os símbolos vermelho-sangue sumiram com o desaparecimento do olho maior. A única coisa que restou naquele abismo foram os olhos injetados de sangue do cientista. Ele teve um vislumbre de um mundo inteiramente novo, escondido bem debaixo do seu nariz esse tempo todo, bem no vazio mundo invertido. Mas Ashton decidiu mudar formalmente seu nome, pois agora percebeu que esse bolsão de realidade não era nada simples. Chamar isso de o abismo era muito mais adequado. O professor de Ashton inadvertidamente criou um portal para um lugar extremamente assustador. O cientista não parecia afetado por sua perda de vitalidade. Ele já estava fazendo planos sobre como ficar mais forte.
Seu encontro com o rei o deixou impotente pela primeira vez em séculos. Então ele ficou parado e ponderou enquanto esperava as explosões no mundo exterior passarem antes de finalmente partir. Capítulo 33. Ponto de vista Ashton. Assim que cheguei lá fora, comecei a me sentir um pouco mal pelo que tinha feito. Não que eu me importasse em matar o Rei Formiga, mas agora eu estava em um buraco do qual eu não conseguia nem ver o céu direito. Era extremamente fundo. Olhar para um lado da cratera me fez pensar que eu estava tentando olhar para uma montanha à distância. A temperatura ainda está extremamente alta na minha área atual, a ponto de eu pegar fogo se não usasse nem para me proteger. E o tamanho desta cratera é enorme. A explosão foi horrenda, as chamas e o impacto que se expandiram de seu núcleo, rasgaram os arredores e mudaram completamente a paisagem. Isso faz com que a bomba nuclear que eu criei para Netero pareça um brinquedo de criança. Embora o requisito de tamanho estivesse me atrapalhando um pouco, ainda assim, sempre achei uma pena arruinar a natureza em escalas tão grandes. Novamente, hipócrita, especialmente porque eu construo armas nucleares. Mas ei, eu sou humano, a hipocrisia é aceita e esperada neste mundo distorcido. Ah bem, independentemente disso, agora tenho algumas coisas para cuidar e muitos mistérios para resolver. Primeira coisa, por que aqueles olhos e símbolos nunca apareceram no passado? Nem é realmente assustador para eles, ou apenas me protege deles? Não percebi que minha fuga perfeita da decadência do homem quase me mataria em uma realidade completamente diferente desta. Das minhas excursões passadas no recém-intitulado Abismo, eu nunca consegui senti-los. Meu professor, aquele que criou Eishatsu em primeiro lugar, nunca mencionou nada sobre os olhos também, mas parece que eles caçam indivíduos fracos. Eles sentiram que minha aura estava exausta quando entrei em seu reino, e eles se lançaram sobre mim como lobos famintos. Fui forçada a sacrificar vitalidade só para tirá-los do meu pé. Não consigo deixar de me sentir indignado. Foi completamente injusto. A maneira como aqueles sussurros se multiplicavam cada vez mais em minha mente. Estava ficando difícil até mesmo distinguir meus próprios pensamentos deles. Felizmente consegui me acalmar e agir rápido. Todos eles desapareceram assim que ganhei mais nem. Isso ainda me deixou com algumas perguntas sem resposta. Eu nem sei por onde começar. Mas os olhos não se mostram a menos que eu esteja em um estado enfraquecido. E eu não planejo voltar para aquele lugar enquanto estiver em um estado enfraquecido nunca mais. Eu já paguei um preço alto pela primeira vez, não há necessidade de uma segunda. Ainda assim, o fato de eu saber tão pouco sobre o lugar que quase me matou é mais do que irritante. O rei é apenas uma reflexão tardia agora. Eu nem me importo se ele tem ou não restos mortais. Ok, talvez eu me importe com isso. Vou procurar em breve. Mas ainda há outra coisa que preciso verificar primeiro. Essa experiência me envelheceu bastante. Vou ter que testar como minha regeneração foi afetada por essa perda repentina de vitalidade. Ela não deveria ter desaparecido completamente. Pelo menos eu não acho. Todas as minhas feridas cicatrizaram quando usei ativamente minha vitalidade. Depois de pensar um pouco, procedi para abrir meu vazio e tirar um pequeno espelho de mão. Eu finalmente pude ver meu reflexo. E eu não gosto disso nem um pouco. Cabelo longo e desgrenhado, barba grande e irritante. Minhas maçãs do rosto pareciam um pouco mais pronunciadas. Assim como meu maxilar. Acho que desenvolvi um pouco mais de massa muscular também. Não que isso tenha me tornado muito mais forte. Minhas unhas rapidamente se transformaram em garras quando comecei a cortar meu cabelo e barba. Não sou barbeiro, mas um penteado ruim ainda é melhor do que isso. Também não entendo por que Netero deixou a barba crescer em preparação para a luta. Isso fez se sentir mais velho ou algo assim? De qualquer forma, uma barba parada e cabelo mais curto me fizeram sentir menos como um morador de rua em um terno chique. Isso, a propósito, está bem apertado agora. Agora que estou apresentável, é hora do meu teste de regeneração. Eu simplesmente usei minha garra para cortar um dos meus dedos. Não foi um corte profundo. Geralmente, ele fechava instantaneamente para mim, mas agora está apenas curando lentamente. Levou desconcertantes 24 segundos para um pequeno corte sarar. Não era nem um pouco profundo. Parece que não consigo aguentar tanto dano quanto antes. Ou talvez eu possa aguentar ainda mais. Meu nem basicamente dobrou em quantidade. Eu provavelmente poderia bloquear um golpe do rei se eu focasse tudo isso na defesa. Talvez. Ah bem, é hora de ir procurar por quaisquer restos do Rei Formiga. Não adianta nem se preocupar em procurar por qualquer coisa do pequeno Polf e do Yopi. E também não acho que vou encontrar muita coisa. Então, vou fazer meu novo boneco fazer isso. Bem, ela é um boneco por enquanto, mas eventualmente desenvolverá uma personalidade. Mas vai demorar um pouco. A mente dela foi quebrada muito recentemente. Mas ela vai se recuperar eventualmente, não é como se Pitou fosse um humano normal. Embora quaisquer memórias de sua vida anterior sejam completamente apagadas. Algo que eu realmente não me importo. Vou ter que enfiar a teoria de nem de volta em sua mente. Agora mesmo ela está usando apenas por instinto. Mandei Pitou procurar por qualquer coisa além de terra queimada. Deve ser uma descrição boa o suficiente. Embora eu duvide muito que ela encontre as cinzas dele. Já é hora de eu voltar para o meu laboratório. Ah, o palácio. Acho que essa explosão destruiu completamente o palácio. Mesmo que ele estivesse a 40 quilômetros de distância da minha localização quando a explosão aconteceu. Isso é bem triste, não para mim, mas para as pessoas que foram pegas nisso. Ah bem, seus sacrifícios serão lembrados. Capítulo 34. Narração ponto de vista. A explosão pegou todos de surpresa. Arrasou todo o Palácio Real em segundos. As pessoas reunidas do lado de fora foram instantaneamente transformadas em cinzas. E dos caçadores presentes, apenas 9 Morel conseguiram escapar. Nuclei não teve sorte o suficiente. Killua e Gon já estavam longe do palácio. Mas a explosão ainda afetou Killua e Gon. Pelo menos a onda de choque dela afetou. Felizmente, Killua conseguiu fugir antes que as chamas devorassem o palácio.
Sendo um bom amigo, Killua levou Gon ao hospital mais próximo que ele conseguiu encontrar, que era extremamente longe do palácio, e também na direção oposta da explosão. Já havia ocorrido uma explosão nuclear naquela direção. Ir até lá não seria o ideal para o jovem assassino. O país inteiro também sentiu a explosão, principalmente na forma de um forte terremoto e uma onda de choque que quebrou as janelas da maioria das cidades do país. Também derrubou muitas das casas mais antigas ou mal construídas. A devastação foi extremamente deprimente de testemunhar. No momento, Morel estava de luto pela morte de seus alunos enquanto Nov se recuperava no hospital. O destino da aluna de Nov também era desconhecido, mas ele estava gravemente ferido, nem teve tempo de procurá-la antes de fugir. Ele mal conseguiu reunir forças para abrir o bolso. Morel teve que puxá-lo para dentro. Eles não conseguiam entender o que tinha acontecido, não tinham como saber que isso era culpa de Ashton. E mesmo que soubessem, não havia muito que pudessem fazer. Embora, se os velhos cientistas tivessem fugido do Rei Formiga, a própria humanidade estaria em perigo. Seu orgulho salvou a humanidade. Um tanto autodestrutivo quando você pensa em seus objetivos. Mas ainda assim, seu orgulho superou todos os seus pensamentos. O rei se tornou semelhante a um deus após absorver os guardas reais e o Nen de Ashton. Ele não poderia ser derrotado por meios normais. E os governos seriam muito lentos para reagir. Nenhuma arma nuclear normal seria capaz de derrubá-lo. Só o mais forte seria capaz de matá-lo completamente. E essa bomba é única e estupidamente cara. A única pessoa capaz de produzi-lo era o próprio Ashton. E era tão poderoso quanto a explosão que ele havia criado, só que muito mais venenoso. Os gases emitidos provavelmente matariam o país inteiro e afetariam também outros países vizinhos. Governos no mundo todo estavam extremamente relutantes em usar esse tipo de arma destrutiva. Afinal, isso pioraria as relações públicas. Killua está atualmente tentando seu melhor para encontrar uma maneira de curar seu amigo. As palavras dolorosas de Gon foram todas esquecidas para ele. Ele se importava demais com a criança de cabelos verdes para guardar rancor contra ele. Mesmo assim, o estado de espírito de Gon era tão grave quanto seus ferimentos. Ele abriu mão de tudo, apenas para não conseguir nada, perder as pernas e morrer no final. Sua vingança não foi cumprida. Mas seu estado mental só virá à mente depois que ele não estiver mais em coma. Seu estado estava além do crítico, a ponto de Killua precisar pedir ajuda à família, o que eles obviamente não aceitaram. Eles não eram realmente capazes de fazer muita coisa de qualquer forma. Eles não estavam realmente dispostos a permitir que Killua fizesse um pedido a Luca, sua irmãzinha. Não que isso fosse impedi-lo, mas ele ainda precisava de alguém para estabilizar a condição de Gon. E a maioria dos bons médicos da Associação de Caçadores estavam ocupados ou eram incrivelmente caros. Equipamentos normais não seriam capazes de mantê-lo vivo por muito tempo. Seu estado já era crítico. Os médicos até sugeriram acabar com o sofrimento do garoto. Então Killua acabou sendo forçado a ligar para outra pessoa. Ponto de vista Ashton. Dizer que estou surpreso com essa ligação seria um eufemismo. Acho que ainda estou fresco na mente dizendo. Acabei de voltar para o meu laboratório depois de ir a um barbeiro de verdade e deixar meu cabelo mais apresentável. E de repente receber uma ligação do pequeno Silva não era bem o que eu esperava. A família Zoldyck querer que eu ajudasse a curar alguém foi estranho. Não acho que Zeno tenha se ferido durante o ataque. Não havia ninguém capaz de fazer isso, os guardas reais estavam ocupados com os outros. E qualquer outra formiga seria simplesmente ignorada pelo sujeito. Especialmente porque ele foi afetado por quase matar um não-alvo. Ainda assim, acho que já faz um tempo que não vejo Marra. Um chá com ele não seria tão ruim. Claro, ele tentou matar e tudo mais, mas a maioria dos meus conhecidos faz isso em algum momento. Talvez eu devesse parar de andar com pessoas tão ruins. Ah bem, não que isso importe. Também estou um pouco curioso sobre o quão pouco Silva se desenvolveu. Ele era bem talentoso quando jovem, mas não tanto quanto Killua. Espere. Killua levou Gon embora. E agora os Zoldicks querem que eu cure alguém do nada. Espera, Killua está se passando por seu pai? Duvido que os Zoldicks se importariam muito com Gon. Bem, pelo menos isso vai ser divertido. Embora eu não saiba se poderei ajudar muito, Gon está um pouco mais do que machucado. A vitalidade dele simplesmente se foi. Ele tem sorte de ainda estar vivo. Acho que Killua só quer que eu o estabilize um pouco. Eu posso fazer isso, claro. Isso deve significar que ele tem um jeito de realmente fazê-lo se recuperar completamente. Algo que eu acho difícil de acreditar, mas Killua não é estúpido o suficiente para me ligar para cagar e rir. Então ele deve ter garantido uma maneira de realmente salvar a vida de Gon. E isso é algo que eu quero ver. Bem, eu também quero ver a cara do Gon quando ele perceber que a pessoa que ele tentou matar teve participação na preservação da sua vida. Narração ponto de vista. Um sorriso sádico surgiu nos lábios de Ashton enquanto ele olhava para a mesa à sua frente. Acho que vou começar meus experimentos um pouco mais tarde. Foi o que ele pensou. Uma carcaça estranha estava deitada na dita mesa dissecada e ensanguentada, que ele colocou em seu espaço pessoal. Ele jogou fora suas luvas e enxugou suas mãos em uma toalha. Imediatamente começou a se preparar para chegar ao local de Gon. Capítulo 35. Narração ponto de vista. Enquanto o cientista corria em direção à localização de Gon, ele recebeu outro telefonema. Ele normalmente nem ouviria isso com o vento em seus ouvidos, mas parece que o universo realmente queria que ele ouvisse isso. Ele pousou um pouco e atendeu ao chamado. Olá? Ashton cumprimentou com alguma curiosidade. Olá, aqui é o Starbucks. Posso anotar seu pedido? Estranho. Foi você quem me ligou? Não, eu não quero café. Depois disso, ele apenas continuou sua jornada, apenas para ser interrompido por seu telefone mais uma vez. Ele olhou para o número apenas para perceber que era o mesmo de antes. Desta vez, o aborrecimento estava começando a aparecer. Ainda assim, ele pousou e respondeu. O quê? Foi sua saudação dessa vez, muito menos cordial.
Senhor, você foi selecionado como ganhador do prêmio de 100 milhões de dólares. O cientista nem se deu ao trabalho de responder. Tudo o que você precisa fazer é enviar a mensagem deste número com o número do seu cartão de crédito e 3 números no verso. Disse uma voz com um forte sotaque indiano. Não que Ashton soubesse o que era um indiano. Pare de ligar para esse número. Ele disse, mas sua expressão calma começou a tremer um pouco, enquanto seus olhos prometiam muita dor ao telefone. Mas o autor da chamada não levou a ameaça a sério. Depois de alguns minutos, ele foi chamado novamente. Mesmo número, voz diferente. Senhor, você precisa renovar sua licença de televisão. Odeio informar que, olha, não me importa quem você é ou onde você está. Eu vou te encontrar e te matar da maneira mais dolorosa que eu puder pensar. Ele desligou o telefone e continuou. Enquanto isso, em um armazém aleatório, a tropa fantasma estava reunida em volta de um telefone. Alguns estavam rindo, outros sorrindo. Caluto. Essa ideia de pegadinha telefônica é muito legal. Uma boa maneira de nos entretermos. Disse Nobunaga com um sorriso satisfeito. Ou funcionário do Starbucks. As reações desse cara também foram ótimas, disse Bonoleno, ou golpista indiano, enquanto se recuperava da risada. De fato, a propósito. De quem era esse número? Perguntou Feitan. Foi ele quem tentou a última brincadeira. Ele ficou bem triste por não ter conseguido terminar. Ah, esse era o número do Ashton, disse Caluto com um sorriso inocente no rosto. Os membros da trupe ficaram todos pálidos ao mesmo tempo. Enquanto Feitan apenas olhava para o telefone, suas emoções eram ilegíveis. Porra, era o pensamento coletivo passando por suas mentes. Bem, todos exceto Caluto, que apenas sorriu. Capítulo 35. Ponto de vista Ashton. Levei cerca de 1 hora para chegar ao local deles. Eu me movi usando minhas explosões. Posso atingir velocidades melhores depois do meu fortalecimento recente. Tem a ver com o fato de que consigo me defender melhor contra explosões, então posso usar as mais fortes para me lançar para frente. A parte mais chocante é que não sinto mais necessidade de aparar minha barba. Simplesmente fico melhor com ela. Pelo menos como um homem de 40 anos. Ainda não me acostumei a ter essa aparência. Já vi muita gente envelhecer e morrer, mas eu nunca passei por esse processo. Embora minha vitalidade ainda seja muito maior do que a de outros humanos. Terei que ir ao continente escuro para coletar mais comida. Tenho muita coisa no meu espaço vazio, mas estou guardando isso para dias chuvosos. A situação não está nada terrível agora. Cheguei ao hospital onde Gon estava internado, que Lua não estava lá. Mas outra pessoa estava. Um jovem de altura decente com longos cabelos pretos e olhos grandes e sem emoção. Acho que nunca vi esse cara, mas ele parece bem sério. Parece que ele tem uma missão ou algo assim. Ele está parado bem na frente do hospital. Eu simplesmente decidi ignorá-lo, mas quando passei por ele tentou enfiar um prego no meu pescoço. Isso não é algo que eu realmente aprecie. Agarrei seu antebraço com meu braço direito. Agarrei-o com força suficiente até ouvir um estalo. Ele não reagiu muito à dor, mas pareceu bastante surpreso que eu tenha pego seu ataque. A geração mais jovem não tem boas maneiras hoje em dia, eu disse enquanto balançava a cabeça. Não deixarei ninguém entrar no hospital. Seu tom era calmo, mas sua hostilidade era bastante óbvia. Não vou deixar que uma criança me impeça de ter minha cota justa de entretenimento depois de uma experiência tão dura. Esse garoto de cabelo preto não é realmente uma preocupação minha agora. Eu não soltei o braço dele, ele tentou puxá-lo de volta, mas não teve força suficiente para isso. Seu próximo movimento me surpreendeu bem, não o movimento, mas a maneira como ele fez. Suas unhas se transformaram em garras e ele tentou esfaquear meu peito. O quê? Ele também é um Zoldyck? Quantos desses eu vou conhecer no intervalo de algumas semanas? Eu nem os visitei como eu estava planejando. Ainda assim, o movimento dele não é exatamente o que eu chamaria de surpreendente. Nessa situação você esperaria que ele me atacasse. Eu nem me incomodei em desviar dessa, só deixei meu nem me proteger. As unhas dele pararam quando entraram em contato com ela. Geralmente minha aura fica bem escondida, mas ela se acende sempre que sou atacado, como aconteceu agora. Esse homem percebeu rapidamente que eu era um usuário de NEM, principalmente porque eu apenas expliquei para ele bloqueando seu ataque com aura. Fico feliz em ver que o jeito Zoldyck de fazer amigos não mudou em nada. Não estou brincando, na maioria dos meus encontros com Zoldicks eles me atacaram de uma forma ou de outra. Caluto queria lutar comigo na primeira vez que me encontrou naquele armazém de merda. Killua na floresta e ele realmente lutou comigo no palácio. Marra, Zeno e Silva tentaram me matar na primeira vez que os conheci. Caramba, o Zig também costumava fazer isso regularmente. Ele disse que ajudava com meus reflexos, mas ele só gostava de me atacar. Agora esse cara, aparentemente um Zoldyck também, não quer que eu entre em um hospital de todas as coisas. Sério, que família estranha. Como eu disse, essas são as únicas pessoas com quem eu posso realmente fazer amizade. Afinal, pessoas loucas como Netero são realmente raras. Soltei o braço dele e simplesmente o ignorei. Ele não me atacou mais, pelo menos não de forma direta. Ele demonstrou claramente seu treinamento esperando que eu me virasse antes de tentar me esfaquear novamente. Ainda um pouco previsível, porém, eu apenas girei minha perna e chutei seu lado. Bem parecido com o que fiz com Killua, mas um pouco mais forte dessa vez. Eu basicamente usei o despertar da serpente com apenas uma perna. Acho que só vi Zig e Marra fazerem isso no passado. O despertar da cobra é uma técnica bastante simples. Chicotear seus membros em grandes velocidades e cortar qualquer coisa dentro do alcance deles. Mas requer um pouco de prática e controle. Ele pareceu reconhecer a técnica, seus olhos se arregalaram enquanto sua sede de sangue começava a aparecer. Onde você aprendeu a fazer isso? Sim, sua sede de sangue é realmente digna do nome Zoldyck, mas eu ainda quero brincar um pouco. Gon com certeza pode esperar mais alguns minutos.
Comecei a andar em volta dele de uma maneira estranha. Cada passo que eu dava deixava para trás uma imagem residual, mas eles eram lentos. Eu circulei em volta do assassino enquanto ele encarava as imagens residuais com ódio. Eco de ritmo. Uma técnica de assassinato que faz o usuário andar de uma certa maneira e criar imagens residuais e chamarizes. Essa também é minha favorita. É difícil dizer o verdadeiro comigo. Eu posso esconder perfeitamente meu NEM. A menos que você tenha uma técnica especial para me sentir, então é inútil tentar. Continuou assim por um tempo, até o ponto em que todas as imagens residuais deram um passo em direção a ele ao mesmo tempo. Tudo o que foi preciso foi uma simples mudança de padrão no eco de ritmo para fazer o assassino atacar, jogando suas unhas neles com grande precisão e em uma sucessão muito rápida. As unhas passaram por todas as imagens residuais e por mim também. Como eu usei existência fugaz para estender minha diversão. Isso também fez com que todas as imagens residuais parassem, mas foi apenas por um segundo, então a técnica não foi desfeita. Depois disso, corri em direção a ele por trás, minhas unhas rapidamente rasgaram minhas luvas. Quando comecei a me arrepender de não usar as sem dedos. Odeio quando isso acontece. Eu não o esfaqueei, mas o cortei nas costas em velocidades incríveis. Não deixei um corte tão grande, mas ainda assim foi alguma coisa. Ele estava muito envolvido em tentar descobrir o verdadeiro para proteger o próprio traseiro, um erro meio de novato. Também não ajudou o fato de que meu movimento para frente fez com que todas as imagens residuais o atacassem, deixando-o vulnerável de alguns lados. Dei alguns passos para trás enquanto tirava minhas luvas com arrependimento. Acho que terminamos aqui, eu disse em um tom simples. Onde? Você aprendeu a fazer isso? Ele estava realmente ficando agressivo. Eu não sabia que os Zoldyck se importavam tanto com suas técnicas. Marra, Zeno e Silva me viram usá-los e mal reagiram. Acho que é principalmente porque eles sabiam quem eu era. Mas esse cara acha que sou apenas um médico qualquer ou algo assim. Capítulo 36. Ponto de vista Ashton. Acho que não devo antagonizá-lo tanto sem um bom motivo. Como eu disse, a maioria dos meus conhecidos tentou me matar pelo menos uma vez. Assim, para responder a sua pergunta, uma pessoa chamada Zig Zoldyck me ensinou essas técnicas. Eu também conheci Marra no passado. Silva e Zeno também. Seus olhos pareciam se arregalar quanto mais eu falava. Por que um membro da minha família lhe ensinaria essas coisas? Ele se acalmou um pouco, principalmente porque não mencionei as circunstâncias do meu encontro com sua família. Se ele soubesse que eu sou basicamente a única pessoa que a família Zoldyck não conseguiu assassinar, ele não estaria nem um pouco calmo. Mas ele ainda estava cauteloso, o que é um dado adquirido. Eu acabei de arranhar suas costas com uma técnica de assassinato da qual sua própria família tem muito orgulho. Suas técnicas foram coletadas de todas as partes do mundo, mas nem todas pertencem exclusivamente a essa família. Embora algumas técnicas sejam originais da família Zoldyck, e seu uso dessas técnicas é certamente além de habilidoso. A maior parte do arsenal deles é composto de técnicas mais simples que eles encontraram e aprimoraram ao longo dos anos, transformando-as em técnicas completamente novas ou apenas fortalecendo-as consideravelmente. Eu salvei a vida de Zig algumas vezes. Ele queria pagar a dívida integralmente, então ele me ensinou essas técnicas. Uma história simples. Ele parecia capaz de aceitar isso, pelo menos até certo ponto. Não consigo lembrar se a família Zoldyck via suas técnicas como algo sagrado que deve ser protegido. Bem, acho que sim, pelo menos até certo ponto. Zig era um tanto especial, até mesmo para a família Zoldyck. Eles geralmente são bem contra lutar contra oponentes muito poderosos. Mas Zig decidiu ir para o continente negro, assim como Netero. A família Zoldyck não aceita pedidos como esse. Então é seguro assumir que ele buscou a expedição por conta própria. Embora eu não saiba se ele percebeu o quão perigoso o continente realmente era. Ele pareceu bastante arrependido em alguns pontos durante nossa jornada. Ainda assim, ele voltou vivo muito bem. Eu conhecer as terras lá certamente ajudou. Embora eu não tenha dado a eles muito além de um pouco de arroz nitro quando se trata de tesouros. A propósito, qual é seu nome? Eu disse enquanto estendia minha mão para ele. Um aperto de mão é adequado, eu acredito. Pelo menos é o que você faz quando conhece alguém novo. Narração ponto de vista. Dizer que Illumi ficou surpreso seria um eufemismo. Uma pessoa aleatória que ele tentou controlar acaba se revelando um lutador poderoso e um assassino habilidoso que domina as técnicas de sua família. Ele realmente não acreditava que esse homem foi ensinado pelo próprio filho de Marra. Ele também achou difícil acreditar que esse homem tinha se encontrado com cada membro sênior de sua família. Mas uma conversa anterior que ele teve com seu tataravô Marra veio à mente. Se você vir um homem estranho de jaleco usando as técnicas de nossa família com mais habilidade do que você, corra o mais longe que puder. Foram as palavras que o velho lhe deu quando lhe perguntaram onde ele havia perdido seu braço direito. Uma frase simples, direto ao ponto e transmitindo uma mensagem clara ao jovem assassino. Illumi não pensou muito nisso na hora. Principalmente porque ele pensou que Marra estava brincando com ele, tentando fazê-lo ficar tenso e ser mais cuidadoso ao lutar contra um oponente desconhecido. Pensando bem, o exemplo que ele deu era detalhado demais para ser uma coincidência. Marra era invencível aos olhos da família Zoldyck. Na época, ele pensou que o velho havia sofrido um acidente e tentou esconder o ocorrido com vergonha. Os outros membros que sabiam da derrota de Marra, Zeno e Silva, também evitaram falar sobre o incidente. Mas esse homem se encaixava perfeitamente. Ashton era habilidoso e poderoso em todos os aspectos que ele podia observar.
Sua aura ainda estava escondida, mas tinha sido capaz de bloquear completamente o ataque dos assassinos. Em circunstâncias normais, ele tentaria fugir ou tentar outro ataque surpresa, mas seu braço quebrado e costelas despedaçadas teriam tornado a fuga um pouco mais problemática. Havia também a aparente falta de hostilidade do homem formalmente vestido. Então, ele decidiu responder ao cientista. Meu nome é Illumi, sou o filho mais velho de Silva. Ele apertou a mão do homem. Uma troca estranhamente calma comparada ao que tinha acabado de acontecer. Não havia civis à vista para testemunhar isso. Pelo menos nenhum que não estivesse sendo controlado por Illumi. O prazer é meu. Meu nome é Ashton, mas não tenho sobrenome nem nada do tipo. Illumi apenas assentiu. O cientista não estava totalmente errado. Ele só tinha um sobrenome no papel. Ele mal se lembra dele. Blake talvez? Não que ele se importasse muito com isso. Ashton era o nome que seu professor lhe dera há muito tempo. E no que lhe diz respeito, é seu único nome verdadeiro. Eles apertaram as mãos e olharam um para o outro nos olhos. Ambos os olhares estavam completamente sem emoção, como se estivessem competindo sobre quem conseguia parecer mais morto que o outro. Tenho alguns negócios no hospital agora, se não se importa. O tom de Ashton permaneceu cordial, embora ainda houvesse algum sarcasmo. Illumi parecia em conflito. Por um lado, ele não queria que ninguém ajudasse o amigo de seu irmão. Por outro, ele também não conseguia realmente parar esse homem. Ele só podia esperar que Ashton estivesse ali para tratar de algum assunto não relacionado. Bem, até nos encontrarmos novamente, disse o cientista ao entrar no hospital, acenando para o assassino sem emoção. Será mais cedo do que você pensa, ambos pensaram ao mesmo tempo. Enquanto Illumi estava tramando um plano para se livrar dessa pessoa estranha, e Ashton planejou visitar a família Zoldyck no devido tempo. Seus caminhos estavam fadados a se encontrar mais uma vez, e esse encontro poderia seguir em uma direção completamente diferente. Capítulo 37. Ponto de vista Ashton. Quando cheguei ao quarto de Gon, já podia sentir sua aura se esvaindo. Ele estava em seu último suspiro antes mesmo de eu chegar perto dele. Acho que isso diz muito sobre a inépcia do sistema de saúde deste país. O Gon está fadado a morrer, o que seria lamentável. Ainda quero ver a reação de Gon a toda essa situação. Eu ainda preciso pelo menos tentar curá-lo. Então corri para o quarto dele, ignorando completamente os médicos e enfermeiros. Eu usei rapidamente Dr. Bleach, mas um deles não funcionou rápido o suficiente para manter seu coração batendo. Então eu materializei 3 deles. Tudo para manter seu corpo funcionando. Um era responsável por fazer seu coração bater, um era responsável por garantir que seus pulmões entregassem oxigênio ao seu cérebro adequadamente, e a outra era para manutenção regular e caso algo inesperado acontecesse. Com essa configuração, eu posso tecnicamente mantê-lo vivo. Mesmo que ele fique completamente sem vitalidade, eu posso mantê-lo vivo à força, até que Lua chegar aqui. Ainda é bem chato que eu não consiga me mover enquanto uso o Dr. Bleach. Acho que terei que modificar algumas coisas sobre essa técnica, mas terei tempo para isso mais tarde. Agora preciso me concentrar em controlar 3 deles de uma vez. O que seria muito mais difícil se seus movimentos não fossem basicamente um loop. O único que não tinha um loop definido era o de manutenção, que estava apenas em espera por enquanto, e provavelmente será por um tempo, porque eu realmente não consigo ver como a situação de Gon pode piorar. Seus órgãos já estão falhando, afinal. Estou apenas fazendo as coisas necessárias para mantê-lo vivo. É melhor que Lua chegue aqui em algumas horas, porque meu interesse e paciência ainda têm limites. Os médicos olharam com admiração. Eu realmente não me importo com humanos vendo construções nem. Felizmente, um dos mais velhos sabia que não deveria interferir em problemas quando se tratava de usuários nem. Ele também aconselhou os outros a não me perturbarem de forma alguma. E assim, de repente, eu estava pronto. Esperar por umas 2 horas no mínimo. Lua, o pequeno rato bastardo, finalmente decidiu aparecer. Apenas para congelar de medo ao ver a imagem de 3 bonecos assustadores dissecando seu amigo. Acho que não parece bem. Mas ele se acalmou depois de ver todos eles presos nas minhas costas. Eu estava de frente para a porta quando olhei para ele. Seu telefonema foi realmente convincente. Fiquei tão comovido que decidi ajudar você. Eu disse com um sorriso falso. Ele não pareceu querer responder a princípio, mas a pessoa ao lado dele estava bem curiosa. Irmão mais velho. Quem é o cara assustador? Isso sim é Rude. Ela realmente estaria em apuros se não fosse uma criança tão fofa. Ela usava roupas tradicionais, seu penteado me lembra de artigos tribais. E ela era ainda menor que Lua. A questão é, por que alguém é tão legal saindo com um assassino? Espera, ela o chamou de irmão mais velho. Então, outro Zoldyck? Sério? Ah, tanto faz. Acho que vou conhecer a família inteira deles antes mesmo de visitá-los. O nome dele é Ashton. Ele está ajudando seu irmão mais velho, disse Lua, tentando manter seu nervosismo longe da percepção da garota. Não me chame de assustador, por favor. Eu nem fiz nada ainda. Pelo menos me chame assim depois que eu fizer algo assustador. Você terá muitas oportunidades de qualquer maneira. A garotinha assentiu. Ela tinha um sorriso doce e inocente no rosto. Ela engasgou e pareceu bem animada ao ver o Dr. Bleach. Acho que eles são apenas grandes bonecos para ela. Embora seja um pouco estranho que ela esteja ignorando completamente o Gon moribundo na mesa. Bem, ela também é uma Zoldyck, eu acho. Ashton, você parece mais velho? Disse Lua, parecendo um pouco confuso. Puxa, valeu, garoto. Realmente aprecio a ousadia. Então, você tem uma maneira de ajudar seu amigo ou está apenas desperdiçando meu tempo? Lua pareceu um pouco chocado quando mencionei isso. Acho que ele esperava que eu não pensasse muito sobre o porquê exatamente de me pedirem para manter um homem moribundo vivo. Parece que ele não me conhece bem o suficiente. Não que eu o culpe, nós realmente não passamos tanto tempo juntos. E parte dele foi gasto com ele tentando me matar. Então sim, ele é realmente um Zoldyck, hein?
Narração ponto de vista. Na verdade, dizer que Killua esperava que Ashton realmente ajudasse Gon era mais do que estúpido. Ele nem considerou que o cientista apareceria. Ainda assim, ele estava muito desesperado quando fez aquela ligação, e sabia que o homem diante dele ainda era tecnicamente um médico. Morel disse para ele tentar entrar em contato com Ashton, dizendo que ele deveria pelo menos usar suas conexões para ajudar os dois. Foi assim que ele conseguiu o número em primeiro lugar, mas ele não esperava esse tipo de ajuda. Ashton, o homem que Gon tentou matar, ajudando pessoalmente e esperando por ele neste lugar, mesmo que ele mascarasse a voz e tentasse contratá-lo. Ele não esperava que ele aparecesse. Mas como exatamente uma criança de 12 anos poderia enganar uma velha raposa que viveu por séculos? Nesse ponto, Killua estava arrependido de ter aceitado a sugestão de Morel sobre pedir ajuda a Ashton, mas era tarde demais para voltar atrás agora. Ele agora estava com medo pela segurança de Gon e de sua irmãzinha, a Luca, especialmente porque ele agora iria ver Nanika, e ele sabia o tipo de ganância que Nanika era capaz de incutir nos outros. O segundo rosto realizador de desejos de sua inocente e fofa irmãzinha. Nanika não era de forma alguma malévola, mas gostava um pouco demais do conceito de troca equivalente. Pelo menos era o que Killua acreditava. Ele também não estava totalmente errado. Ainda assim, resta ver como Nanika afetaria o velho cientista. O jovem assassino de cabelos brancos só podia cerrar o punho e torcer pelo melhor. Capítulo 38. Ponto de vista Ashton. Sim, eu tenho um jeito de curar Gon. Ele disse gaguejando, seu nervosismo só está me deixando mais curioso agora. Estou começando a pensar que esse garoto não quer que eu esteja aqui. Estou extremamente magoado, eu acreditava que não estávamos em uma posição tão ruim um com o outro. Pois bem, hora de ver o que o pequeno assassino tem em estoque. É claro que seu plano depende de sua irmãzinha. Caso contrário, não vejo razão para ele levá-la ao quarto de seu amigo moribundo. Bem, talvez ela só quisesse ir junto para assistir alguém morrer, quem sabe com esses Zoldycks. Na sala entraram mais duas pessoas, ambas vestindo ternos da moda. Uma senhora alta e velha que não parecia gostar muito de mim, e uma adolescente com uma bengala estranha. Ou, eu acho que é a arma dela. Quem sabe realmente, eles deveriam ser servos da família Zoldyck. Oh, e quem pode ser esse jovem? Oh, eu já gosto dessa lady, não vou mais chamá-la de velha. Qualquer um que me chamar de jovem depois da minha transformação está entrando na minha lista de bons amigos. Bem, prazer em conhecê-la, lady, eu me chamo Ashton. Um pouco médico, eu acho. Eu disse com um sorriso cordial. Ela pareceu bastante surpresa por eu tê-la chamado de senhora, mas, sinceramente, mesmo que eu a chamasse de mocinha, seria correto para mim. A Luca, de agora em diante ficaremos juntos. Isso é uma promessa. Killua parecia estar tendo sua própria conversa com sua irmãzinha. Algo estranho aconteceu, certamente chamou minha atenção. Seus olhos pareciam desaparecer, seus lábios presos em um grande sorriso, o interior de sua boca também não estava visível. Agora, isso é o que eu queria ver. Um fator desconhecido que eu possa achar interessante. Algo que eu possa estudar, ou pelo menos descobrir mais sobre. Ambos vieram em direção a Gon, que ainda estava atrás de mim, sendo mantido vivo pelo Dr. Blitz que invoquei. Por favor, cure Gon, disse Killua enquanto olhava para o braço seco de seu amigo. Acho que não é uma visão muito bonita. A vida dele está basicamente pendurada em uma corda. No segundo em que eu parar de mantê-lo vivo, seus órgãos vão falhar. Sua voz agora tem um tom estranho. Um tanto melódico, mas um tanto assustador também. Killua descobriu mais do braço de Gon. E a Luca, ou que quer que seja, agarrou a palma da mão dele, enquanto ambas as mãos dela começaram a brilhar intensamente. Neste ponto, eu também desativo o Dr. Blitz. A explosão de aura e foi incrível. A parte mais incrível é que a aura que corrompia seu corpo e o matava estava sendo retirada dele à força. Um poder estranho parecia estar regenerando sua vitalidade e seu corpo seguiu o exemplo. Acho que essa explosão de energia será sentida por toda a cidade. Isso não vai dar certo. Eu vou assumir a responsabilidade por isso. Não quero que ninguém incomode a Luca agora. Ela é imensamente mais interessante do que Gon e Killua juntos. Ela também me lembra de algo completamente diferente. Mas isso é algo que explorarei mais tarde. Mas não vou realmente machucar a garotinha. Isso seria baixo até para mim. Acabei de estabelecer que ela é a Zoldyck mais inocente que provavelmente já vi. A cura durou cerca de 1 minuto. Essa coisa até pediu um tapinha na cabeça de Killua. Ela estava prestes a sair, mas eu interrompi sua recompensa. Agora, você poderia me dizer qual é seu nome? Olhei o ser aparentemente sem olhos nos olhos. Os buracos que ele costumava ver pareciam completamente vazios. Eu pude sentir Killua ficar tenso imediatamente. Ele realmente não gostou dessa situação. Ambos os servos que estavam com ele também pareciam se preparar para algo. Ai, foi tudo que ela disse. Na verdade, é a maior parte do que ela diz. Outra pessoa pode confundir isso com ela dizendo que um derivado de ok. Mas isso é, na verdade, apenas um nome. Uma com a qual estou bem familiarizado. Parece que não terei que estudá-la muito, afinal. Conheci Ai no passado. Uma calamidade surgiu no continente negro quando a quarta expedição aconteceu. Eles pareciam gostar de Zig. Eles não eram totalmente hostis. Se você simplesmente os ignorasse, eles não seriam prejudiciais. Mas eles têm o potencial de arruinar a humanidade em uma fração de segundo. Eles também fazem os humanos mostrarem suas verdadeiras faces, concedendo-lhes qualquer desejo a custos crescentes. Ai, são seres aparentemente inocentes, no entanto. Elas também são chamadas de codependência do desejo, o que parece se adequar à situação atual. Imagino que este aqui tenha gostado de Killua. Ele nem pediu um desejo. Ou melhor, a única coisa que ele pediu quando trouxe Gon de volta foi um tapinha na cabeça. Geralmente, eles tirariam uma vida em troca ou várias. Até mesmo alguns órgãos.
mas não um mero tapinha na cabeça. Então, acho que esse aqui realmente gosta do Killua. Ainda assim, como exatamente eles deixaram o continente negro está além da minha compreensão. Eles nunca se interessaram em fazer nada. Talvez um dos que gostaram do Zig decidiu ficar por aqui e possuir membros da família até agora? De qualquer forma, Ai não é malévolo, então não vou considerá-lo uma ameaça. Uma coisa é estranha. As calamidades são seres que podem ter existido antes dos humanos pisarem no continente. Mas eu nunca os conheci antes de eles aparecerem. O continente é muito grande, então a probabilidade de eu encontrá-los ainda era bem baixa. O ponto é que as calamidades seguiram os humanos de volta a este pequeno lago. O pequeno canto deste mundo onde os humanos residem. O Lago Mobius, do tamanho de todo o mundo humano, não pode nem começar a se comparar ao do continente. Lago Mobius também fica bem no meio do continente escuro, sendo cercado por ele completamente. Eu só descobri essas coisas pelo livro do Dom também. Não é como se eu soubesse muita geografia como morador do continente negro. Olhei ao redor da sala. O resto das pessoas também estavam tensas. Gon ainda não estava consciente, mas não tinha muito tempo até acordar. Acho que Killua e seus servos esperavam que eu fizesse algo precipitado, como um desejo de vida eterna ou alguma coisa estúpida. Mas eu sei o suficiente sobre Ai para fazer algo tão completamente idiota. Capítulo 39. Ponto de vista Ashton. Entendo. É muito bom conhecer você, Ai. Ele não me respondeu nada. Apenas olhou para mim estranhamente. Ainda assim, eu não esperava encontrar algo assim hoje. Olhei para Killua. Ele estremeceu um pouco quando meu olhar encontrou o dele. Bem, acho que devo ir embora por enquanto. Pena que não posso ficar até Go acordar. Mas agora tenho outra coisa para olhar. Killua pareceu muito surpreso ao me ver sair daquele jeito. Mas acho que ele não vai começar a reclamar. Seus servos também se acalmaram visivelmente. Parece que esse grupo alegre estava todo pronto para sangue. Preciso encontrar algo. Uma relíquia, eu acho. Preciso lembrar onde ela estava. E preciso encontrá-la imediatamente. Eu realmente não me importo mais com Gon. Perdi todo o interesse em qualquer uma dessas tolices. Por que eu me importaria com a reação dele em primeiro lugar? Nanika, Ai, calamidade. Isso é algo que preciso investigar mais profundamente. Não apenas um, no entanto. Preciso olhar para cada um deles. Não me sinto assim há muito tempo. Oh, mal consigo me conter. Narração ponto de vista. Dizem que a ganância é um dos maiores pecados do homem, mas é mais um traço de caráter neste ponto. Como todos são gananciosos de uma forma ou de outra. Ai, é um ser que existe para nos mostrar o quão fraca é a resistência dos humanos à tentação absoluta. Calamidades vêm sob muitas formas, seja poder absoluto ou controle absoluto. Ai é a calamidade da tentação e oportunidade absolutas. Todas as calamidades existem para lembrar os humanos dos perigos do continente negro. Eles acreditavam que as calamidades sempre estavam no continente negro. Só o próprio Ashton tinha dúvidas sobre essa teoria. Ele sabia como o continente parecia antes das expedições humanas começarem. O aparecimento de algumas calamidades pode ser explicado por uma grande mudança na fauna que deu lugar ao desenvolvimento de uma nova espécie. Mas também havia casos especiais. Ai é um deles, uma calamidade que não pode realmente ser chamada de orgânica. Criaturas parecidas com névoa, impossíveis de matar. Parasitárias por natureza. Aquele que ele tinha acabado de conhecer era um exemplo, residindo no corpo de uma criança pequena. Codependência do desejo. Eles confiam tanto nos desejos dos outros quanto nos de seus hospedeiros. Esta foi a primeira vez que Ashton viu Ai assumir um corpo humano, mas parece que isso já aconteceu no passado. Caso contrário, Ai não teria aparecido em Aluka. Deve ter sido em algum outro lugar perto dela em algum outro ponto. Até mesmo Ashton, uma das pessoas mais bem informadas do mundo, só conseguiu especular sobre a origem real de algumas das calamidades. Doença de Zobai foi outra calamidade que iludiu completamente o velho cientista. Foi o produto da mais recente expedição da humanidade ao continente. Também era chamada de doença da imortalidade. As vítimas que sofriam dela estavam, em sua maioria, mortas. Apenas uma pessoa, seu único sobrevivente, conseguiu chegar a um estado em que conseguia se manter vivo sem sustento. No entanto, ele só é capaz disso porque ele se canibaliza. A doença regenera seu tecido em velocidades rápidas. Também afetava muito a sanidade do caçador afligido por ela. Essa doença era algo a que Ashton não dava muita atenção inicialmente. Só recentemente ele começou a ter algum interesse indiferente nisso. Mas ele não se importou o suficiente para investigar a fundo. Mas após conhecer Ai na forma de Nanika, um fogo estranho foi aceso dentro dele. Um desejo poderoso de estudar cada calamidade que já foi gerada pela mão do homem. Todas as coisas que ele achava interessantes. Todas elas meras maneiras de adiar o tédio. Ele finalmente havia encontrado algo a que poderia se dedicar mais uma vez. Sua paixão, as lembranças de um fogo outrora grande que se tornou meras cinzas. Elas foram acesas mais uma vez. Uma chama furiosa que corroeria seu coração até que ele encontrasse todas as suas respostas. Nanika não era tão especial assim, mas deu ao cientista um lembrete. Ele tinha se afastado muito de seus objetivos iniciais, muito longe de seus valores. Ele precisava voltar para casa. Onde mais ele encontraria suas respostas? A massa de terra amplamente inexplorada acima do horizonte estava fadada a ter algumas respostas. Não, até mesmo restos são suficientes, afinal, o cientista é mais do que capaz de juntar as peças de uma resposta por si mesmo. Não seria uma jornada simples.
o continente já teria mudado muito. Mas isso nem foi um impedimento para o cientista. Não, era isso que ele queria. Informação fresca, exorbitante e avassaladora. Ainda assim, havia muitas coisas para as quais ele precisava se preparar. Desafios desconhecidos. Inimigos que poderiam matá-lo espalhavam-se pelo continente negro. Cada luta seria uma luta. Mas ele mal conseguia se conter para não correr para lá de cabeça naquele momento. Sua natureza esperançosa há muito havia sido substituída por ódio insensível e desprezo sem fim. Crueldade havia se tornado sua maior forma de expressão. Ele não se importava em se tornar uma pessoa melhor, mas a paixão o lembrava disso. Os momentos em que ele podia relaxar e olhar para a lua com admiração, ponderando a imensidão do mundo ao seu redor. Sua existência antes humilde havia mudado em algum momento. No entanto, ele não consegue perceber isso. O ódio havia se espalhado para ele. Uma praga ameaçadora que afligiu sua casa desde a primeira vez que ele pisou nela. Afinal, toda a expedição humana deu origem a uma calamidade. Ele ainda não tinha visto a calamidade que sua presença havia causado. Ou será que viu? Capítulo 40. Ponto de vista Ashton. Para procurá-lo, primeiro preciso retornar ao meu laboratório. Tenho algumas coisas que preciso preparar. Essa relíquia é um baú contendo algumas das coisas que eu trouxe comigo para o Lago Mobius. Preciso dele se eu quiser sobreviver tranquilamente no continente. Depois de 1 hora, cheguei ao meu laboratório, um lugar que não visitarei por um tempo. Rapidamente comecei a arrastar uma caixa grande para fora do meu espaço vazio. Era feito de uma estranha pedra verde brilhante. Tinha gravuras estranhas e nenhuma fechadura real. Tinha um lugar onde se podia inserir um círculo. Parecia tão novo, mas isso era só porque o tempo está distorcido naquele vazio. Não vejo esta caixa há algumas décadas. Dentro dela está o que preciso, mas abri-la não é tão fácil. Esta caixa é quase indestrutível. O material usado para fazê-la é desconhecido para mim. Só tenho 2 das peças necessárias para abrir essa coisa. Ela guarda alguns itens a mais do que eu usei no continente. Depois de algumas brigas e alguns debates, decidimos colocar tudo que fosse perigoso dentro dessa caixa. E a chave foi dividida em 4 pedaços. Eu ganhei um, Netero também tinha um. Zig e Lynne também ficaram com os deles. E agora tenho um motivo para visitar a família Zoldyck. Que pitoresco. Quanto ao motivo de eu colocar meu equipamento em um baú que outras pessoas restringiram. Eu queria ter um novo começo quando cheguei aqui. Não achei que seriam muito úteis no Lago Mobius. Eu estava parcialmente certo. Eu poderia tê-los usado apenas contra o rei. Certas bugigangas só podiam ser encontradas em algumas ruínas da minha terra natal. Eles são tão poderosos que poderíamos pensar que foram todos criados por uma coalizão de poderosos mágicos. E acontece que eu tenho vários deles. Ou catados ou presenteados pelo meu professor. Mas eu os coloquei todos nesta caixa grande. Há também alguns outros itens que foram encontrados quando eu estava agrupado com eles. É por isso que eles também guardam parte das chaves. As relíquias são extremamente poderosas, os humanos sem dúvida travariam guerras até mesmo pela mais fraca delas. Então decidimos que era melhor selá-las por um tempo. Zig queria enterrar o baú no começo, mas eu consegui convencê-los de que seria mais seguro se eu o mantivesse comigo. A chave sendo dividida em 4 partes era apenas costumeira. Então eu tenho que andar um pouco. Eu me pergunto onde Lynne está agora. Ainda assim, eu realmente não gosto de olhar para ela agora. Especialmente porque nós costumávamos nos dar bem muito bem. Vê-la tão velha não parece certo. Ela também estava bastante marcada mentalmente por sua experiência no continente negro, embora a maior parte do trauma já tivesse passado nesse ponto. Eu os guiando por isso foi o que ajudou um pouco. Mas quando me conheceram, eles já tinham experimentado os perigos disso. Agora, só posso esperar que ela não tenha perdido a paciência. Caso contrário, terei que ser criativo. Ainda assim, essa aventura vai ser bem memorável. Se eu sobreviver, é claro. Bem, certamente não vou se não conseguir abrir essa caixa. Pelo menos não facilmente. Decidi ligar para Lynne primeiro. Como não sei nada sobre a localização dela, Zig especificou que ele manteria sua peça em sua residência. Felizmente, Netero sempre me disse o número de Lynne quando ele mudava. Não falei muito com ela depois que saímos do continente. Apenas algumas reuniões, principalmente para queimar um pouco de estresse. Afinal, sou humano, ainda tenho necessidades. Embora raramente me entregue a elas. O estranho é que ela tinha uma espécie de relacionamento com Netero, mas ele não se importava muito. Nós tínhamos ficado juntos antes que os dois tivessem algo acontecendo nessa direção. Acho que eles tiveram um filho juntos agora que penso nisso. Netero mencionou algo assim. A morte dele provavelmente a atingiu um pouco. Demorou um pouco para ela responder. Sim, quem é? Deus, a voz dela parece tão velha. Eu estava pensando no passado também. Limpe sua mente, Ashton. Sou eu. Ashton, se você ainda se lembra de mim, Meu tom permaneceu educado e um tanto cordial. Pensar que você ligaria depois de todo esse tempo. Aconteceu alguma coisa? Ela certamente parecia surpresa, mas acho que isso era de se esperar. Bem, não muito, mas vou voltar para casa. Esse era o código que tínhamos combinado. Se algum de nós abrisse esse baú, o código seria estou voltando para casa. Obviamente fui eu quem o fez. Uma precaução necessária. E era para ser usado sempre que não estivéssemos em privacidade. Incluindo ligações telefônicas, é claro. Elas estão sempre grampeadas, especialmente as minhas. Os governos têm interesse explícito em minhas conversas com outras pessoas. É a tal ponto que cada uma das minhas ligações tem alguém escutando. Eu ficaria mais ofendido se realmente usasse muito meu telefone. Mas eu só o usei para ligar para Netero. E ele geralmente ri das pessoas que estão ouvindo. Dizendo coisas como, você já lançou aquela bomba e insira um país aleatório, e quando você vai me deixar brincar com os códigos de lançamento nuclear de novo? Ah, como vou sentir falta daquele macaco retardado. Entendo.
Certamente já faz tempo suficiente desde que tomamos chá. Ainda bem que você mora perto de mim. Lynn sempre foi inteligente, certamente mais inteligente que Netero. Pelo menos em consciência situacional. Netero era inteligente de muitas maneiras, como o fato de ser um gênio em artes marciais. Sim, continuando. Eu poderia passar aí agora mesmo. Afinal, já faz muito tempo. Quer dizer, duvido que ela tenha algo importante para fazer de qualquer maneira. Estou na sede da associação, na cidade de Svardani. Lynn disse em um tom amigável. Perfeito. Estarei aí em 1 hora, no máximo. Eu disse sorrindo. Desliguei depois disso. Espere. Cidade Svardani. Era lá que Gon estava sendo tratado. Depois de bater a cabeça na mesa algumas vezes, comecei a voltar rapidamente para lá. Capítulo 41. Ponto de vista Ashton. Puta merda. Eu realmente odeio o fato de ter esquecido disso. Ok, então o que acontece depois que o presidente da associação morre? Bem, obviamente outro é escolhido por eleição. Os participantes eram os caçadores que mais contribuíam para a associação e para o mundo ao seu redor. E adivinha quem mais está nessa lista? Bem, ninguém menos que eu, claro. Só lembro que recebi esse convite e joguei no lixo sem ler. Mas agora que penso nisso, provavelmente era para eu comparecer a esse evento e concorrer à posição de presidente da Associação de Caçadores. Então acho que tenho mais de um motivo para voltar para Svardani City. Fico pensando em quem devo votar. Eu provavelmente também verei Gon lá. Depois que ele for curado, ele provavelmente vai querer ir ver seu pai, que definitivamente está lá. Até mesmo os caçadores que não têm motivos para comparecer à eleição comparecem, em respeito ao falecido presidente. Nunca considerei Netero um homem charmoso ou convincente, mas acho que ele sempre teve seus modos. Desta vez consegui chegar à sede da associação em menos de 1 hora, acelerando um pouco para não perder muito do show. Quando entrei no salão, pude ver algumas pessoas me olhando um tanto confusas. Como esperado, havia uma cadeira livre no palco para mim. Acho que vou me sentar ali. Não que eu tenha muito mais o que fazer até que essa eleição acabe. Lynn provavelmente estará ocupada. E não quero falar sobre o círculo em um espaço público. Então eu subi no palco. A multidão ficou ainda mais confusa. Acho que chegar atrasado não é muito bom para minha aparição pública. Bom dia. É muito bom ver tantos caçadores reunidos aqui. Tenho certeza de que o velhote ficaria feliz também. Eu realmente amei ver suas expressões ofendidas. Mostrar tal desrespeito ao respeitável presidente não é realmente o ideal em uma multidão de pessoas que o respeitam. Mas de que outra forma eu deveria me entreter? Este evento vai durar pelo menos algumas horas. E isso é muito mais do que eu estava disposto a gastar aqui inicialmente. Mas Lynn provavelmente não vai me dar antes que isso acabe. Ela foi uma das poucas pessoas que não foram realmente afetadas pela minha piada. Ela já está acostumada com minhas palhaçadas. Embora eu não a conheça há décadas, eu podia ouvir algumas vaias da multidão de pessoas na minha frente. Acho que alguns deles eram realmente fãs fervorosos de Netero. Esfumaçado estava apenas descansando o rosto na palma da mão, pelo que parecia. Copos estava esfregando a própria testa por algum motivo. Ele está com dor de cabeça? Entendo. Você também ficou mais velho, Ash? Lynn perguntou. Acho que esqueci de mencionar isso a ela. Dizer coisas sobre minha imortalidade na frente dos outros nunca me incomodou. Eu nunca aleguei ser imortal. Isso só traria problemas. E por mais que eu goste de problemas, já coloquei assassinos suficientes no meu encalço todo ano. Adicionar sequestradores à lista de pessoas que me perseguem não seria realmente o ideal. Mais um aborrecimento, na verdade. Mas a essa altura, eu realmente não me importo se as pessoas descobrirem ou não. Vou voltar para casa, afinal. Lynn provavelmente também racionalizou isso antes de fazer tal declaração. Bem, algumas coisas aconteceram recentemente. Não consigo mais parecer ter 20 anos. Eu disse com algumas lágrimas falsas nos olhos. Mas eu sempre terei 20 anos no meu coração. Lynn apenas olhou para mim. Seus olhos normalmente vazios estavam um tanto divertidos. Jing e os outros no palco estavam completamente confusos neste ponto. Acho que Lynn é a caçadora mais velha viva, não que Netero tenha ido embora. Bem, Netero costumava reclamar muito ao longo dos anos sobre o fato de sua pele permanecer lisa. Ela disse com um pouco de melancolia. Realmente exagerando nas pistas sobre imortalidade, hein? Pelo menos ela está tornando a situação mais interessante. Não respondi dessa vez. Só dei de ombros um pouco. Minha conversa com Lynn pareceu acalmar o resto das pessoas. Aparentemente conhecer alguém respeitado é uma coisa boa. Narração ponto de vista. As palavras e referências de Lynn também não passaram despercebidas para eles. Uma senhora de cabelos verdes e algumas feições caninas que também estava no palco conosco olhou para Ashton com grande interesse. Jing também parecia bastante interessado na conversa. Sua mente estava tentando conectar a longevidade aparente desse homem à de Don Frakes. E ele estava certo em fazer isso, pois eles tinham maneiras semelhantes de prolongar suas próprias vidas. Claro, eles não tinham como confirmar esse tipo de informação. Como nenhum deles realmente o reconheceu. Eles só podiam aceitar as palavras de Lynn. E suas palavras eram pelo menos um pouco críveis. Como ela não era conhecida por brincar muito com a multidão de caçadores. Depois de algumas palavras sendo passadas, todos os participantes da eleição esvaziaram o palco. Eles agora precisavam fazer discursos para convencer os outros caçadores a votarem neles. Ashton foi um dos primeiros discursos. Logo depois de Lynn, que apenas afirmou que desejava que Netero voltasse à vida para que ele pudesse ser presidente novamente. Que era um sentimento compartilhado por alguns outros também. Ashton também desejou que Netero ainda fosse presidente, só para não ter que perder tempo aqui. Enquanto ele esperava para fazer seu discurso, ele foi abordado por outra concorrente. A mulher de cabelos verdes com feições caninas ou Tidal Yorkshire. Ela sentou-se ao lado dele e olhou para ele atentamente. Qual era sua relação com o presidente anterior?
Foi a primeira pergunta que saiu de sua boca. Ashton só conseguiu suspirar. Este vai ser um longo dia. Capítulo 42. Ponto de vista Ashton. Por que essa pessoa aleatória está tentando falar comigo? Talvez eu devesse ter impedido Lynn de falar antes? Bem, responder às perguntas dessa pessoa é certamente melhor do que não fazer nada. Então, acho que as palhaçadas de Lynn vão me manter entretido pelo resto da eleição. Agora, ela estava me perguntando sobre meu relacionamento com Netero? Bem, eu tenho muito o que falar então. Mas primeiro, as apresentações estão em ordem. Bem, isso é muito rude. Nem se apresentar? Seus olhos se arregalaram um pouco. Acho que ela esqueceu disso. Oh, peço desculpas. Meu nome é Tidal Yorkshire, sou um caçador de venenos 3 estrelas trabalhando para a associação. Achei que você já me conhecesse. Ah, então ela não esqueceu, só não lhe ocorreu que eu realmente não presto atenção em caçadores famosos. Ah, tudo bem. Não sou bom com nomes. Mas o meu é Ashton, sou um caçador de 2 estrelas, meu campo é pesquisa nuclear. Não vou mencionar que já o desenvolvi o suficiente para ganhar todos os prêmios possíveis. Minha identidade normalmente deve permanecer em segredo dos outros. Não que eu tenha me importado muito com isso, os governos que fundaram meu laboratório parecem se importar muito mais do que eu. Como eu disse, já tem assassinos atrás de mim na maioria das vezes. Ganhar mais alguns ainda seria um saco. Ela parece bem surpresa com meu campo de estudo. Acho que é um campo de estudo raro para um caçador se interessar. Ela não tem como saber que eu não levo ser um caçador a sério. Essa é uma profissão bem impressionante. Por que as pessoas se impressionam tão facilmente com esse fato? É só energia. E muitas bombas. Lembro-me das minhas primeiras tentativas de construir uma bomba. Tenho certeza de que teria morrido sem meu Atsu abismo. Ah, as memórias. Netero sempre ficava irritado comigo mudando meu laboratório. Isso e eu também sempre esquecia de contar a ele sobre uma explosão nuclear acontecendo na minha cozinha. Não é tão impressionante quanto o seu, parece que você também contribuiu mais para a sociedade do que eu. Trocar gentilezas é sempre fácil quando você é um bom mentiroso. Ela corou um pouco. Uma resposta que eu realmente não esperava de um comentário casual. Acho que ela leva sua posição a sério. Quanto ao meu relacionamento com Netero, acho que eu era amigo dele. E você? Eu realmente não sinto vontade de explicar cada detalhe sobre minha amizade turbulenta com Netero. Ah, eu costumava lutar muito com ele. Assim como com o resto dos zodíacos, minha força era reconhecida por ele. Ah, sim, esqueci que ele é basicamente reconhecido como o humano mais forte vivo. Ser reconhecido por ele deve ser algo muito importante. Isso é bem impressionante. Eu nunca cheguei a lutar com ele. Isso era uma mentira descarada. Quase todas as nossas lutas eram um spar, especialmente porque nenhum de nós nunca foi sério. Ela parecia bem feliz com o reconhecimento, embora sua expressão não estivesse revelando muito. É um pouco difícil para ela esconder o estremecimento de um sorriso ameaçando alcançar seus lábios. Obrigada. Qual é a sua impressão dos candidatos? Acho que ela percebe que tenho algum tipo de status para Lynn falar daquele jeito comigo. Caso contrário, não consigo entender por que ela estaria tão interessada na minha opinião. Não posso dizer muito. Só conheço você e Lynn, mas o cara loiro à minha esquerda é meio suspeito. Eu disse, referindo-me diretamente ao outro concorrente que se sentou à minha esquerda mais ou menos na mesma hora que Tidal. Acho que ele costumava ser o vice-presidente. Mas ele está sendo bem rude por ouvir minha conversa. Olhando para ele, pude ver um pouco de suor em sua testa e um sorriso irônico em seus lábios. Ele parece um pouco familiar. Ponto de vista Pariston Hill. Por que esse monstro está aqui? Eu me lembro claramente. Netero disse que iria visitar os amigos alguns anos atrás. Eu, Morel e Nó ficamos curiosos, então decidimos ir junto. Afinal, Netero sempre teve as aventuras mais interessantes. Mas nós fomos a uma cadeia de montanhas habitadas. E dentro de uma caverna aleatória encontramos um elevador que só descia. Netero agiu como se tal coisa fosse completamente normal. Nó e Morel estavam tão confusos quanto eu. Ficamos no elevador por cerca de 10 minutos. A velocidade dele era ótima, mas parece que o amigo dele vivia muito fundo no subsolo. O elevador finalmente parou de descer, e as portas finalmente se abriram. Olhando para dentro da sala, pude ver uma sala imaculada. Chão, teto e paredes brancos. A sala era inacreditavelmente grande. Eu podia ver inúmeros potes nas prateleiras. Vários produtos químicos e partes de corpos neles. Achei a visão interessante, mas Morel e Nova acharam bem perturbador. Ainda me lembro de ver o homem trabalhando em uma máquina estranha. Netero o cumprimentou com grande excitação. Mas o cientista olhou para Netero com confusão. Mas quando seus olhos passaram por nós, essa confusão se transformou em raiva. Quem diabos você trouxe aqui? Foram todas as palavras que ele disse. Depois disso, ele correu para nós. Ele se transformou instantaneamente de um cientista calmo e controlado em um lutador sanguinário. Algo que eu só achei surpreendente na época. Mas o que realmente me assustou foi o fato de Netero nem ter tido a chance de responder antes de ser jogado contra a parede. Morel, Nove e eu imediatamente nos preparamos para o combate. Mas foi em vão. Ele conseguiu derrubar todos nós 3 em menos de 1 segundo. Ele usou uma única explosão para fazer isso. Veio de suas palmas. Presumo que seja seu Atsu. Depois disso, ele apenas apertou um botão que fez as luzes piscarem em vermelho e saiu com outro elevador, levando apenas alguns cadernos com ele. Netero finalmente percebeu. Acho que esqueci que o local era um segredo. Uma voz robótica reverberou nas paredes. Sequência de autodestruição ativada, foi tudo que eu vi antes de entrar em pânico. Nós 4 arrombamos as portas do elevador e rapidamente quebramos o topo do elevador que nos trouxe até lá. Netero rapidamente usou seu Atsu para nos jogar todos para cima do poço. Aparentemente não fomos rápidos o suficiente, pois Knopf foi forçado a usar seu Atsu para
para nos deixar escapar por um triz, devo acrescentar. Pudemos ver o fogo subindo em nossa direção assim que entramos no Atsudiknov. Isso me deixou um pouco assustado com lugares subterrâneos profundos. E também me fez odiar roupas de cientista. Ainda assim, por que exatamente alguém como ele estaria aqui? Capítulo 43. Ponto de vista Ashton. Duvido que ele seja importante se eu nem lembro do rosto dele. Ele também não parece querer dizer porque estava ouvindo minha conversa. Ele tem sorte de eu me sentir generoso hoje. Eu teria sido um pouco mais violento de outra forma. Tidal pareceu concordar com meu comentário também. Acho que não tem muita gente que goste desse loirinho. Mesmo no palco, eu podia ver que os outros participantes estavam um tanto hostis com ele. A mulher de cabelos verdes parecia querer continuar me fazendo perguntas. Mas chegou a minha hora de fazer um discurso. Agora gostaríamos de convidar Ashton para fazer seu discurso. Eu esperava que eles usassem meu sobrenome falso também. Mas acho que esqueci de colocá-lo na minha inscrição de caçador. Eu subi no palco em passos largos, sem me importar muito com os olhares que estava recebendo. Alguns eram curiosos, outros hostis. Então, houve alguns olhares apreciativos como Line e Tidal. Ao chegar ao microfone, quase caí na gargalhada com a seriedade com que essas pessoas estavam tratando esse evento. Caramba, Netero mal levava nada a sério. O próximo presidente pode se tornar um idiota convencido, infelizmente. Bem, talvez seja uma coisa boa. Talvez ter um presidente mais sério leve a associação a patamares mais altos. Não que a associação tenha alguma importância para mim, mas eu vou precisar de algumas coisas dele antes de partir para o continente. Vou encontrar inimigos poderosos lá, mas não devo ter muitos problemas com eles, contanto que eu coloque minhas mãos nas relíquias. Olhei para o público enquanto começava a falar. Para ser completamente honesto, só estou aqui porque Netero achou que seria engraçado me recomendar para a eleição. Eu disse isso com um sorriso genuíno no rosto, o que é bem raro para mim. Mas não reprimir minhas emoções ajudará esse discurso a fluir melhor. Não pretendo tentar me tornar presidente. Estou aqui apenas para verificar o que meu amigo Netero deixou para trás, para ver se seu legado precisa de alguma ajuda para ser preservado, se você preferir. Eu podia ouvir alguns suspiros. Eu nem disse nada muito chocante ali, mas acho que há a noção de que eu sou amigo de Netero. Alguns acham que ele é um homem que merece reverência, mas acho que ele era uma pessoa normal, talvez com alguns parafusos soltos, só alguns. Mas ele era um bom amigo. De vez em quando, pelo menos. Então, não se incomode em desperdiçar votos comigo. Estou aqui apenas para observar a situação. Se o eleito não for do meu agrado, agirei sobre isso, assim como para proteger o legado de Netero. Não havia mais olhares hostis. Eu até conquistei o respeito dos outros candidatos. Assim como planejei. Preciso ter pelo menos um relacionamento decente com o presidente se eu quiser que a associação seja útil para mim. Fazer um discurso sincero como forma de manipular suas emoções faz maravilhas. Não fez todo mundo gostar de mim. Não, isso seria uma suposição tola. Mas isso os tornou menos hostis a mim, e um pouco mais familiarizados com minha personalidade. O que lhes dará um grau maior de confiança em mim quando finalmente começarmos a falar corretamente. Também ajudou que eu tenha sido um pouco sincero durante o discurso. Certamente interferirei se não gostar do que foi escolhido. Isso interferiria diretamente nos meus planos. É uma pena que não consegui levantar a opinião de todos. Ainda assim, se eu não tivesse ligado para Line, eu teria perdido essa oportunidade completamente. Então eu deveria estar contente com o pouco que eu posso conseguir aqui. Não que eu tivesse muito tempo para planejar esse discurso também. E meu último comentário certamente enfureceu algumas pessoas. Mesmo se você fosse amigo de Netero, você acha que pode influenciar o resultado das eleições? Uma pessoa vestida com o que eu descreveria como uma fantasia de vaca foi quem falou. Esta eleição ainda é patrocinada pelo Conselho de Diretores da Associação. Posso facilmente influenciar alguns porcos famintos por dinheiro. Eu disse com alguma resolução. Novamente, falando a verdade, os tomadores de decisão finais são sempre os que estão no topo. E eu tenho muitos métodos de influenciar suas decisões. Até mesmo nos graus mais radicais. Chantagem é a arma mais eficaz contra pessoas com poder político. E acontece que tenho material de chantagem suficiente sobre políticos ao redor do mundo para fazer uma ilha de papel. Minha resposta pareceu surpreender o homem em questão. Ele sentou-se pensativo enquanto ponderava algo. A próxima pessoa a expressar seu descontentamento foi um homem de meia-idade com um vestido vermelho. Um padrão de dragão em algum lugar nele. Seu penteado também era estranho, com o cabelo preso em 2 pacotes que pareciam chamas. Isso não significa que a eleição não importa nem um pouco? Que pergunta estranha. A resposta é óbvia. Bem, importa. A única diferença é que o candidato eleito também tem que influenciar minha opinião, para me fazer acreditar que eles merecem estar onde ele estava. Puxar a carta de simpatia parece fazer maravilhas com essa multidão. O homem grande com cabelo estranho sentou-se depois de ouvir minha resposta, aparentemente contente com isso. Bem, alguns deles, pelo menos. Um sujeito com aparência de palhaço só pareceu um pouco divertido com toda a situação. Nossa, aposto que ele é um transmutador. Geralmente somos assim. Bem, isso conclui meu discurso. Espero que esta eleição corra bem para o resto dos concorrentes. Desejo a todos boa sorte. Eu disse com o sorriso mais amigável que consegui. Várias pessoas me aplaudiram. Até os 2 que fizeram perguntas. Voltei para meu assento e encontrei Tidal parecendo bem estranho. Ela parecia estar pensando profundamente sobre algo. Eu realmente não queria incomodá-la, então apenas sentei. Não quero antagonizar nenhum dos presidentes em potencial, afinal. Pelo menos não muito. Capítulo 44. Ponto de vista Ashton. Os discursos continuaram. Cada candidato se representando adequadamente.
Tidal também fez seu discurso. O que eu não esperava era que um homem estranho aparecesse, gritasse alguma coisa sobre Gon e desse um soco no rosto de Jing. De qualquer forma, foi bem divertido assistir. Parece que as pessoas querem que ele compita agora. Um tanto estranho, mas caçadores não são exatamente conhecidos por serem racionais. Pelo menos não quando suas vidas não estão em jogo. De alguma forma, o cara que invadiu está se juntando à competição para a posição de presidente. Não me pergunte como isso aconteceu. Eu não estava prestando atenção. Mas aparentemente, ele está se juntando apenas para procurar uma cura para seu amigo Gon Frex. Um nome bem familiar. Tenho certeza de que ele se recuperou há cerca de 2 horas. Esse cara não recebeu o memorando? Bem, não vou acabar com ele. Embora ele pareça bem desesperado. Acho que devo contar a ele. Levantei-me e caminhei até ele. Ele olhou para mim um pouco. Seus dedos estavam cravando no pódio. Não foi com você que Gon lutou? Ele disse entre dentes. Agora, não sei onde ele aprendeu isso, mas não vou negar. Eu apenas dei de ombros. De fato, embora minha intenção fosse apenas lhe dar uma lição, foi ele quem quase se matou. O que você quer dizer com quase? Ele ainda está em estado crítico. Ele gritou com paixão. É por isso que me levantei. Ele já foi curado. Acho que ele ainda não acordou, nem me deixaram terminar minha frase. Que? Quando isso aconteceu? Sim, ele não tem a mínima ideia. Eu deveria dar a ele um resumo do que aconteceu. Não quero me envergonhar ainda mais. Killua conseguiu encontrar uma maneira de ajudá-lo enquanto eu o impedia de morrer. Obviamente não omitirei minhas contribuições para a sobrevivência de Gon. Principalmente porque isso pode levar à opinião de alguns dos candidatos. O homem na minha frente parecia mais do que surpreso. Acho que ele não ouviu nada de bom sobre mim do Killua. Mas tudo bem, agora ele também está ficando arrependido. O que é algo que posso usar a meu favor. Embora eu duvide que ele acredite em mim completamente. Seria estranho se acreditasse. Por que você faria algo assim? Acho que Killua falou muito mal de mim para seus amigos. Não sou de guardar rancor, principalmente contra crianças. A maior mentira que contei hoje. Mas ninguém me conhece bem o suficiente para refutar isso. Se Netero me ouvisse dizendo isso, ele estaria rolando no chão de tanto rir. Mas ainda assim decidi elaborar sobre o que tinha acontecido. Deixando a calamidade de fora, é claro. Killua me contatou para manter Gon estável enquanto ele trazia uma maneira de ele se recuperar. Provavelmente um segredo da família Zoldyck. Foi tudo o que consegui dizer. A maioria dos caçadores estava me olhando com admiração naquele momento. Tidal parecia especialmente tensa antes de ouvir minha explicação. Eu podia ouvir seu suspiro de alívio do palco. Talvez seja porque já nos conhecemos e ela não queria me ver de forma ruim. Mesmo isso é muito improvável. Mal falei com ela por mais de 10 minutos. Ela não deveria ter tido tempo suficiente para criar uma impressão adequada de mim. Bom, não importa, resolvi o problema sem muitas complicações. Os votos começaram a chegar logo depois. Muitos ainda escolheram votar em Leoriu, o homem com quem eu estava discutindo. Mas estava empatado com Pariston Hill, o loiro assustador que estava ouvindo minha conversa. Tidal ficou bem desanimado ao ver isso. Acho que loiro não é exatamente muito querido neste círculo. Não se preocupe muito com ele. Ele não vai se tornar o presidente mesmo se vencer. Minhas palavras pareceram tranquilizá-la muito. Ainda assim, não acho que Leoriu seja um bom candidato. Ela disse com um suspiro de frustração. Não se preocupe muito. Ele só queria ajudar o amigo. Ele ainda está aqui só porque os caçadores estão proibidos de deixar a eleição antes de votar. Não tenho dúvidas de que ele iria para Gon na primeira oportunidade que tivesse, se pudesse. Mas ele já entrou involuntariamente na competição. Bem, ainda falta bastante tempo antes que todos os votos sejam contabilizados. Então tenho tempo para refletir sobre algumas coisas. Tipo, imaginando se Lynn está ciente do quanto isso me ajuda. Ela provavelmente está, ela sempre foi esperta. Ela também sabe que uma viagem de volta para casa exigirá bastante preparação. Ashton, quem você acha que é mais adequado para vencer esta eleição? Minha linha de pensamento foi interrompida por Tidal, que atualmente parecia um cachorrinho perdido. A confiança dela precisa de um empurrão? Ou ela está tentando me manipular de alguma forma? Estou pensando demais em uma pergunta extremamente simples? Provavelmente, mas ser paranoico é muito útil. Bem, se eu tivesse que escolher, seria entre você, vaqueiro, e rabos de cavalo de dragão. Ela parecia bastante divertida com os apelidos dados aos seus amigos. Ela também pareceu um pouco lisonjeada por eu considerá-la uma boa escolha. Mas o que exatamente eu deveria dizer? Foi com ela que consegui me dar melhor. As coisas seriam muito mais fáceis se ela se tornasse presidente. Olhei para o palco. Pariston também estava olhando para mim. Nossos olhos se encontraram por um segundo, mas ele desviou o olhar instantaneamente. Sério, de onde eu o conheço? As pessoas geralmente não têm tanto medo de me olhar nos olhos durante nossos primeiros encontros. Então eu certamente fiz algo com ele no passado. Enquanto Tidal ponderava minha resposta e Pariston agia como um colegial tímido tentando convidar sua paquera para sair, as portas do auditório se abriram. Parece que Gon acordou. Suas pernas também estavam completamente curadas, ao que parece. Isso é muito bom. Mas por que tantas pessoas estão prestando atenção em uma criança aleatória entrando? Bem, acho que os votos estão empatados agora. Então o voto de Gon é na verdade o que pode determinar o vencedor. Capítulo 45. Narração ponto de vista. Antes de Gon chegar ao auditório, a situação já estava parada. As pessoas votando principalmente em Pariston Hill e Leoriu. Os outros candidatos receberam apenas alguns votos em comparação. Os caçadores ficaram felizes com a chegada de um recém-chegado, mesmo que fosse uma criança. Mas eles não esperavam que Leoriu corresse para a criança e a abraçasse enquanto chorava. Não demorou muito para que as pessoas percebessem quem era de fato. Leoriu foi bem transparente com suas intenções durante a eleição.
perguntando repetidamente aos caçadores se havia uma maneira de curar Gon antes que Ashton interviesse. Agora a situação mudou um pouco. Enquanto os amigos se reuniam, Gon também conseguiu ver Ashton, que estava sentado à distância e observando a situação. Gon olhou para o chão ao ver o velho cientista. Mas ele ainda caminhou até ele, cerrando o punho no processo. Ashton apenas suspirou por um segundo, pensando que acho que ele ainda está bem bravo comigo. Mas ele não estava exatamente certo. Embora Gon não tivesse perdoado de forma alguma, ele ainda não conseguia ignorar o fato de que sua vida foi parcialmente salva pelo homem. Fazer isso faria Gon se sentir inadequado, responder à gentileza com agressão era uma das coisas que ele mais odiava. E agora as coisas se equilibraram um pouco, pois ele tinha tantos motivos para odiar o cientista quanto para agradecê-lo. Então, quando ele chegou ao assento de Ashton, ele apenas ficou na frente dele e fez uma reverência. Obrigado. Foi tudo que ele fez antes de continuar descendo as escadas. Ele se recusou a olhar Ashton nos olhos durante a curta conversa, seja por desafio ou constrangimento. Mas ele havia transmitido uma mensagem clara ao velho cientista. Que ainda deixou Ashton um pouco confuso, mas não realmente chocado. Dos resultados que ele esperava de certa forma, mas ainda era o que ele achava mais improvável. Ponto de vista Ashton. Então acho que o garoto suicida pode realmente mostrar alguma gratidão. Eu estava honestamente esperando que ele começasse a me atacar de novo. Mas acho que ele realmente não sabe que matei alguns caçadores no palácio. Se soubesse, ele não seria tão amigável. A explosão que atingiu o palácio não foi realmente algo que eu poderia ajudar na época. É algo que eu lamento. Bem, eu realmente não me importo com os caçadores pegos na explosão. Eles estavam preparados para morrer em sua missão. Eles morrendo para que eu pudesse derrotar o rei é apenas apropriado. Mas os civis realmente não tiveram nada a ver com isso. Imagino em quem Gon votaria. Eu diria que ele vai para Leoriu, mas realmente não acho que Leoriu queira tanto assim a posição. Depois de um tempo, e com Pariston encorajando Gon a votar entre ele e Leoriu, Gon finalmente colocou seu voto no homem loiro, dizendo algo como Leoriu quer se tornar um médico, não o presidente da associação. O que é justo. Eu realmente não gostei do jeito que Loiro olhou quando ouviu Gon, como uma criança que acabou de conseguir o que queria. Acho que ele gosta de prever o que as pessoas fazem? Bem, é um pouco irônico que suas ações sejam um tanto previsíveis por si mesmas. Ele parece tratar toda essa eleição como uma piada, como eu, então é improvável que ele realmente aceite a posição. Ele provavelmente vai passar para a próxima pessoa da lista. E agora que Leoriu se aposentou formalmente da competição e foi com Gon para comemorar, essa pessoa por acaso é Tidal. O que funciona muito bem a meu favor. Mas eu realmente duvido que ela aprecie o desrespeito de Pariston em relação a esta eleição. Então, algo vai acontecer com ele. Eu só não sei exatamente o que. Eu, o novo presidente da Associação de Caçadores, escolho fazer de Tidal Yorkshire meu vice-presidente. Ele chamou a atenção do público. Então ele disse o que eu estava esperando. Essa será minha última decisão como presidente. Tidal será o único a me substituir. Então ele escolheu esse caminho? Zombar do próximo presidente que ele mesmo eleger significa que ele realmente não planeja permanecer na associação. E Tidal estava muito irritada. Se seus dentes cerrados não entregavam isso, seus rosnados com certeza entregavam. Pariston decidiu simplesmente ir embora depois disso. Uma decisão sensata, mas ele não importa mais para mim. Agora que a eleição acabou, preciso ir tomar um café na casa de Lynne. Bem então, considerando tudo, esse não foi exatamente o pior resultado. Parabéns pela sua posição. Mesmo que não pareça merecida, você merece aos meus olhos. Eu disse enquanto dava um tapinha nas costas de Tidal. Eu não conseguia ver realmente a reação dela porque ela estava estudando o chão. Mas eu podia facilmente discernir que ela estava assustada com o contato físico repentino. Vou me lembrar de evitar isso no futuro. Depois disso, eu simplesmente me despedi. Lynne também saiu comigo. Não falamos muito sobre o círculo no meio das ruas. Mas o passeio de limusine de volta para a casa dela ainda foi bem animado. Nós conseguimos relembrar algumas coisas, seja memórias com Netero ou Zig. Como as vezes em que todos nós tentamos verificar o que aconteceria se roubássemos os ovos de uma espécie estranha no continente negro. E a mãe dos ovos procedeu a quase matar todos nós. Bons tempos. Acho que foi porque Lynne queria tentar fazer uma omelete com o ovo como ingrediente? Só aceitei porque não conseguia reconhecer bem a espécie em questão. Também falamos sobre as vezes em que apenas ficamos sozinhos enquanto os outros dois estavam ocupados. 1 ou 2 horas se passaram com nós dois apenas falando sobre coisas aleatórias. Não me importo se o motorista dela nos ouve, principalmente porque ela disse que era uma pessoa de confiança. Finalmente chegamos à casa dela e a verdadeira conversa começou. Capítulo 46. Ponto de vista Ashton. Lynne morava em uma mansão bem grande. Considerando tudo, não foi tão inesperado. Afinal, ela tinha uma limusine. Eu, por exemplo, não estou acostumado a suítes e mansões luxuosas. Prefiro muito mais as confortáveis paredes brancas do meu laboratório. Lynne me levou para um quarto no meio da casa. Ela mandou todos os seus servos embora e esperou um pouco. Então, o que motivou esse seu desejo? Essa foi a primeira coisa que ela disse. Acho que é bem normal que ela fique curiosa sobre minhas intenções. Quero estudar as calamidades mais profundamente. Sinto que há muita coisa que negligenciei sobre minha terra natal, e desejo retornar e descobrir mais. Não sinto vontade de esconder meus motivos de Lynne, de todas as pessoas. Mesmo que nossas conversas tenham sido muito escassas ao longo dos anos, ela ainda é uma das 2 pessoas com quem posso ser honesto. O outro era o Netero, o Zig também estaria nessa lista, mas ele meio que cortou todo o contato com nós 3 depois de um tempo. Lynne assentiu com a minha resposta. Então ela apenas suspirou. Se eu fosse mais jovem, talvez eu também fosse junto. Pelo menos é o que eu queria poder dizer, mas eu nunca quero voltar para aquele lugar.
Pelo menos ela também está sendo honesta. Os horrores do continente negro a afetaram mais do que todos nós quatro. Zig e eu fomos os menos afetados, principalmente porque eu morava naquele lugar e Zig era muito corajoso. Netero foi apenas um pouco afetado, pois não buscava mais oponentes poderosos sem um bom motivo. Acho que sua viagem ao continente negro o humilhou muito. Antes que me encontrassem, até sobreviver era uma luta. Está tudo bem, Lynne. Eu quero ir sozinha de qualquer maneira, é apropriado assim. Eu não conseguia e não escondi o sorriso genuíno que ameaçava aparecer em meus lábios. Ver você desse jeito é bem estranho, mas estou bem feliz por você. Parece que você recuperou um pouco da sua juventude, mesmo que tenha envelhecido um pouco. As palavras dela eram estranhas, mas faziam bastante sentido. Fazia muito tempo que eu não me apaixonava por algo. E alguém que me conhece, como Lynne, pode perceber. O máximo que consegui depois de estagnar minha pesquisa sobre armas nucleares foram algumas coisas que só consegui achar moderadamente interessantes. Agora tenho algo pelo qual estou mais do que disposto a dar minha vida. Algo que poucas pessoas podem reivindicar. E ir para o continente negro pode certamente ser percebido como jogar minha vida fora. Mas pelo menos sei o que esperar. Mesmo que as coisas lá tenham mudado, os predadores mais poderosos não vão simplesmente desaparecer. Eu sei como me virar ao redor deles e posso facilmente localizar seus territórios, mesmo que eles tenham se mudado ao longo dos anos. Bem, eu sempre serei jovem de coração, eu disse com um sorriso incomum e barulhento. Os cantos da boca dela se ergueram para combinar com os meus. Mas o sentimento por trás deles era diferente. Seu sorriso era bem doce de se olhar. Os olhos dela também não pareciam mais mortos. Agora ela estava de volta ao seu eu vivo, pelo menos em espírito. Seu corpo não conseguia ou não queria emular muita excitação ou diversão. Bem, logo irei embora. Mas acho que um chá está na hora. Eu disse calmamente, meu grande sorriso se transformando em um bem menor. Lynne assentiu um pouco, parecendo bastante satisfeita. Um pequeno traço de tristeza ainda estava presente. Ela então foi até a cozinha para fazer chá para nós dois. Afinal, ela é uma caçadora gourmet. Se ela deixasse outra pessoa fazer chá para ela em sua própria casa, seria estranho. Ela sempre teve orgulho de sua culinária, e fazer chá se tornou um de seus passatempos favoritos conforme ela foi ficando mais velha. Pelo menos pelas palavras de Netero, ele não é exatamente a fonte mais confiável de informações verdadeiras. Ah bem, parece que minha mente me traz de volta a ele cada vez mais ultimamente. Acho que sinto falta dele um pouco mais do que gostaria de admitir. Lynne logo voltou para a sala carregando uma pequena bandeja. Sobre ela havia 3 xícaras de chá, perfeitamente arrumadas e com um aroma poderoso. Acho que ela também não superou a morte dele. Meus olhos se demoraram um pouco no terceiro assento. Uma cadeira com uma imagem emoldurada simples, um velho sorridente e alegre, com uma barba encaracolada. Bem, todos nós lidamos com o luto de maneiras diferentes. Eu gosto de relembrar os bons e velhos tempos, Lynne gosta de mantê-lo ativamente como parte de sua vida diária. Antes de se sentar, ela colocou uma xícara na frente de cada assento. Saúde. Há um vínculo eterno. Nós dois dissemos ao mesmo tempo enquanto erguíamos um pouco nossas xícaras. Uma imagem passou pela minha mente. 4 de nós, muito mais jovens, estávamos sentados ao redor de uma fogueira dizendo exatamente a mesma coisa. Uma cena cheia de um vigor juvenil que teríamos dificuldade em igualar mais uma vez. Um juramento que fizemos, não importa o que aconteça na vida, nunca ficaremos um contra o outro, e ninguém ficará em nosso caminho enquanto estivermos juntos. Uma doce promessa. Foi feita para durar, mas os humanos não, infelizmente. O tempo corrói nosso vínculo, apenas 2 de nossas vidas ainda estão intactas. Afinal, Zig não teria simplesmente desaparecido, isso não era nada típico dele. Sabíamos que ele tinha falecido. Nem precisávamos perguntar a ninguém sobre isso, mas ainda nos recusamos a admitir isso na época. O destino de Zig era desconhecido para nós, mas eu vou aprender sobre isso em breve. Marra vai ter que me explicar, de um jeito ou de outro. Mas por enquanto, vou aproveitar uma última xícara de chá ao lado da minha última amiga. Acho que não vou conseguir estar lá para ela até o fim. Este pode muito bem ser nosso último encontro. Capítulo 47. Ponto de vista Ashton. Não foram trocadas muitas palavras depois disso. Nós dois perdidos em nossos próprios mundos, a ponto de passarmos 1 hora bebendo em xícaras vazias? Mas não sinto que perdi tempo aqui. Um adeus deveria pelo menos levar esse tempo. Como levou beber com Netero. Lynne ainda estava perdida em seu próprio mundo quando voltei aos meus sentidos. Mas não vou culpá-la. Às vezes o mundo de sua própria imaginação é muito mais agradável do que a realidade sombria. E o mundo imaginário dela é provavelmente igual ao meu, um lugar criado por memórias e sonhos. Um lugar tão sereno que não pode ser real. O palácio das nossas próprias mentes. Esse tempo já passou há muito tempo. Mas acho que ainda não vou morrer. Talvez um dia eu consiga fazer amigos como eu fazia naquela época. Relacionamentos para durar vidas. Sou mais forte mentalmente do que os outros. De alguma forma vou lidar com a perda. Bem, eu usei certos mecanismos de enfrentamento. Tentei o meu melhor para me distanciar deles. Mas Netero não aceitou nada disso. Ele não queria que eu me tornasse uma casca vazia. Uma triste desculpa de homem que só consegue fugir dos seus problemas. Foi ele quem manteve a promessa viva. Ele levou nosso juramento mais a sério do que qualquer outra pessoa. Agora que ele se foi, pretendo partir novamente. Mas desta vez tenho uma razão, não uma desculpa velada que posso usar para me fechar em um laboratório e desperdiçar meu tempo. Agora, pelo menos estou voltando para casa. Um lugar que evitei pensar por um bom tempo. Agora preciso voltar. Lynne também caiu na realidade. Eu podia sentir sua decepção. É fácil se perder em um mundo aparentemente perfeito. Lynne, eu irei por enquanto. Eu me levantei lentamente.
Eu voltarei para te encontrar quando eu retornar do continente. Então, por favor, fique viva. A última parte não foi dita, mas ela é inteligente o suficiente para entender o que eu queria dizer. Ela sentiu lentamente. Boa sorte. Foi a última coisa que ela disse. Os servos não me incomodaram quando saí da mansão dela. Ao chegar ao pátio, eu simplesmente me disparei para o céu. O dia ainda não acabou. Próximo destino, a família Zoldyck. Não é realmente um voo difícil, mas a cadeia de montanhas em que vivem é bem longe. Se eu acelerar, levará apenas 1 hora. Afinal, se Killua consegue percorrer essa distância no chão, eu certamente consigo no ar. À distância, eu podia ver os portões deles. Grandes exatamente como Zig os descreveu. Honestamente, esse teste de entrada era a única coisa sobre a qual Zig estava disposto a falar, dizendo que seria divertido para nós 4 verificarmos o quão fortes somos neles. Mas tenho certeza de que Netero e eu podemos abri-los completamente. Eu podia ver o guarda do portão. Um homem um tanto envelhecido com uma barriga bem grande. Ele olhou para mim com um pouco de surpresa quando pousei em frente ao portão. Afinal, eu também quero testar o lendário teste de força máximo do Zig. Quais são suas intenções, senhor? Perguntou o guarda em pânico. Normalmente, eu não me incomodaria em responder a ele, mas não estou com vontade de complicar demais dessa maneira. Meu nome é Ashton. Estou apenas fazendo uma visita a Marra e Zeno. Vocês não precisam se preocupar muito, eu mesmo posso abrir o portão. Ele me encarou por um tempo, provavelmente tentando julgar se eu estava sendo sincero. Ele finalmente voltou para sua mesa e me deixou sozinho. Olhei para os portões gigantes na minha frente. Teria sido fácil pular por cima deles, mas deixar os Zoldyck saberem da minha presença é melhor do que entrar sem ser convidado. O portão tinha um design bem simples, eles estavam em vários graus de dificuldade. O guarda provavelmente consegue abrir o de baixo, mas abrir o portão inteiro seria difícil de fazer sem usar nem. Consiste em 7 partes, quanto mais forte você for, mais você tem que abrir. Pelo menos é disso que me lembro do Zig tagarelando. Coloquei meus braços lentamente no portão. Usei bastante nem para fortalecer meus músculos. Todas as 7 partes do portão se arrastaram para abrir lentamente. 256 toneladas de pedra, bastante se você me perguntar. Mas acho que não conseguiria abrir a 7ª parte sem usar nem. Meu corpo humano tem suas limitações. Comecei a subir a montanha, não fui parado por ninguém no meu caminho. Eventualmente pude ver uma pequena vila à distância. Acho que estes devem ser os aposentos dos empregados, não estou nem na metade da montanha. Ainda assim, a família Zoldyck trata bem seus servos. Na maioria das vezes eu acho. Zig disse que os requisitos de treinamento para eles são bem rigorosos. Bom, não vou me incomodar em entrar nos aposentos deles, isso seria muito rude da minha parte. Por fim, encontrei um enorme cão roxo. Parecia curioso, mas não é tão ameaçador assim. Eu simplesmente abri espaço e tirei uma carcaça de animal para ele aproveitar. Ele foi mantido fresco pelo meu espaço vazio. Então, este cão de guarda terá bastante carne fresca para comer, embora provavelmente tenha sido treinado para não aceitar comida de estranhos. Os Zoldycks já sabem da minha chegada, eles informariam seus servos também. Isso inclui seu cão. Por fim, cheguei à maior mansão da montanha, o lugar onde a família principal mora. Caminhei até lá com confiança. Eles não tinham um alarme muito grande, então eu simplesmente entrei pela porta da frente sem me preocupar muito. Ao entrar, encontrei uma mulher usando um vestido roxo estilo clássico, o rosto coberto por bandagens e os olhos cobertos por uma viseira com apenas um ponto vermelho na tela. Ela se curvou um pouco. Por favor, venha por aqui, senhor. Eu não esperava uma saudação tão educada. Melhor segui-la. Capítulo 48. Ponto de vista Kikyo Zoldyck. Não entendo por que meu querido marido está fazendo tanto alarde sobre a chegada dessa pessoa, mas nunca o vi entrar em pânico a esse ponto. Quando o guarda do portão o contatou, ele simplesmente começou a andar pela sala pensando em coisas. Ele também chamou Zeno para ir até ele, enquanto me mandava cumprimentar o homem na porta. Esse homem talvez seja um grande cliente nosso? Não, eu saberia sobre ele se fosse um. Agora que posso ver esse homem, entendo um pouco o comportamento estranho do meu marido. Sua aparência é bem intimidadora. É difícil discernir se ele é ou não um usuário de NEM, mas ele deveria pelo menos ser alguém em uma posição de poder pela maneira como ele se comporta. Geralmente, os clientes não vêm nos encontrar em nossa casa, mas essa pessoa pode ser um pouco diferente. Ao verificar as câmeras, ele também não teve medo de Mike, nosso cão de guarda, nem um pouco. Ele também não é afetado pelo fato de estar atualmente na casa da família de assassinos mais infame. Acho que ele é forte ou corajoso. Ainda assim, não acho que ele mereça tal reação. Bem, não questionarei o julgamento do meu marido. Vou tratar disso da forma mais profissional possível. Bem, vou tentar de qualquer forma. Infelizmente, nem todos na família têm as mesmas ideias. Como Miluki também decidiu aparecer no mesmo corredor, e ele também estava carregando um de seus brinquedos com ele. Ó senhor, ponto de vista Ashton. Bem, tudo parece bem, a casa parece limpa e as paredes estão lindamente decoradas. Enquanto caminhava, outra porta se abriu, e um adolescente gordo e mal vestido saiu correndo. Ele também tinha uma estranha boneca de tamanho humano na mão. Mãe, por que o pai está chamando todos nós? Quer dizer, eu estou aqui, sempre pensei que assassinos deveriam ter alguma consciência? Eu podia ver a moça que me guiava beliscando a ponta do nariz em aborrecimento. Estou supondo que ela seja mãe? Então a pequena Silva conseguiu uma gostosa? Mas por que o filho dele acabaria assim? Ser gordo é ok e tudo, mas a boneca que ele está segurando é um pouco mais que um brinquedo. Não quero nem pensar no que ele andou fazendo com isso. Miluki, você poderia, por favor, ficar apresentável? Estamos atualmente recebendo um convidado. Nossa, essa moça esconde sua raiva melhor do que eu. Como esperado da família Zoldyck, ninguém nesta casa é normal. Bem, eles certamente se destacam de maneiras diferentes. O quê? Eu pensei que era só um novo servo, ou algo assim.
Nossa, bem, acho que os servos deles estão sempre bem vestidos. Pode acontecer alguma confusão. Ah, quem estou enganando? Se ele não fosse bisneto do Zig, eu arrancaria sua cabeça gorda e a colocaria em um espeto. Pare de ser desrespeitosa, Miluki. Volte para o seu quarto logo. E tire a boneca nojenta do nosso hóspede. Bem, acho que a paciência dela tem limites. E o meu também, felizmente ele saiu correndo quando a mãe dele explodiu. Ele quase deixou a boneca cair também. Silva sempre foi um garoto bonito. Como isso saiu dele? A maioria dos Zoldycks que vi eram relativamente bonitos. Esta família sempre teve muita sorte com a roleta genética. É perturbador ver uma mudança tão drástica em sua aparência habitual. Peço desculpas pelo inconveniente. Espero que esse mal-entendido não afete nossa cooperação futura. Ela disse com uma reverência perfeita. Oh, você está sendo muito cortês. Está apenas uma visita familiar. Eu sou um amigo, de certa forma, de Silva, Zeno e Marra. Eu disse em um tom calmo. É um pouco legal conhecer alguém tão educado no que é tecnicamente um covil de assassinos. Eu não queria incomodá-la muito. Entendo. Bem, então não vou te atrasar mais. Vamos continuar andando por enquanto. Pelo tom dela, posso dizer que ela não acreditou muito em mim. E eu não a culpo. Um homem de meia-idade aleatório simplesmente aparece e diz que é amigo de 3 gerações diferentes da sua família. Não parece muito bom, não é? Bem, ela será forçada a aceitar que quando eu me encontrar com Silva, mesmo que eu envelheça um pouco, ele ainda vai me reconhecer. O mesmo para Zeno. Embora eu não saiba se Marra ainda se lembra de mim, gostaria de saber se ele reimplantou o braço ou não. Bem, não foi exatamente um corte limpo, eu explode, mas o médico nem competente com um Atsu especializado ainda conseguiu recolocá-lo. Por fim, a dona da casa me levou a um grande saguão, as pessoas que eu queria conhecer já estavam me esperando. Os olhos de Zeno se arregalaram um pouco. Ele é o único que me viu sem mudanças antes do incidente com a formiga. O que aconteceu? Por que você veio aqui? Perguntou Marra. Seu tom não era hostil de forma alguma, mas também não era exatamente acolhedor. Bem, é bom ver que vocês 3 estão exatamente como eu me lembrava. Eles estarem de guarda é exatamente o que eu esperava. Pequeno Silva, olha como você cresceu. Lembro de você ser um pequeno Zoldkling quando tentou esfaquear meu coração. Provocá-los é um pouco divertido. Posso ver que Zeno e Marra já perceberam que eu não tinha mais intenções. Ambos apenas suspiraram e esfregaram suas testas. Eu podia ouvir um suspiro atrás de mim. Olhei para trás e vi o gordo anterior parecendo horrorizado. Acho que ele me ouviu agir familiarmente com os membros mais velhos de sua família e isso o assustou um pouco. Bem, você também parece mais velho do que o que meu pai descreveu. Silva olhou para mim estranhamente enquanto também relaxava um pouco. Aconteceram algumas coisas. Por que não nos sentamos para tomar um chá? É uma história e tanto para contar. Eu disse com um sorriso genuinamente gentil. Eu realmente não preciso fingir emoções ao lidar com o povo de Zig.